E aí, gente, a paz do Senhor a todos, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast chamado Eclesiastes. E, obviamente, não estou sozinho, não se esqueça, eu sou o Juninho, né? Obviamente, não estou sozinho, estou com meu amigo Vitinho. Salve, Juninho. Paz do Senhor, galera. Vocês já me conhecem, eu sou o Vitinho, não sou o cara que passou de moto aqui super rápido. E vamos apresentar o nosso host, Felipe Oda from Brasil. Mano, pior que é bem na hora, né, mano? Mano, Mas é um negócio... é o time, né? É motoqueiro fantasma. Mas enfim. Amamos todos os Senhor. motoqueiros aí. Onde que tá, Manu? Ali? Paz do Senhor, gente. Muito bom ter vocês aqui acompanhando mais uma vez um episódio de Eclesiastes. Hoje nós estamos aqui com a presença da Liliane. Graças Glória a a Deus. Deus. Lili, você quer fazer um comentário? Dar um oizinho pro pessoal que tá assistindo aí? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim foi uma surpresa e um privilégio. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Glória a Ah, Deus. honra é nossa. Feliz. Gente, como de costume aqui, ó, a Liliane ela passou o currículo, eu vou estar lendo, como de costume. Manda ver, Pivete. E depois a gente vai partir para os avisos importantes e também apresentar os nossos patrocinadores com o Vitão. Demorou? Glória a Então, Deus. aqui nós temos o que a Liliane passou. Sou a Liliane, tenho 37 anos. Sou a filha mais nova do casal Samuel e Ruth. Nasci e cresci em um lar cristão. Glórias a Deus. Aleluia. E sou casada há 18 anos com o meu primeiro e único namorado, Vinícius. Ó, tá lá no Tá lá no backstage meio, ali, ó. Barão já também, acompanhado. velho. Só Dando na apoio. retaguarda dando orações, só Glórias. intercedendo. Hoje também é mãe, E mãe do do- Leonardo. Do Léo dos Adolas. Léo dos Exato, Adolas. ela não sabe. Então, ela Léo, não salve aí. Barão, geral. Abraço, Léo. Leozão, Tamo ó, junto. Léo, te amamos, mano. Quantos anos ele tá já? 14. Mano, nossa. eu pensei que ele tinha mais já, velho. Tinha mais. Léo, você é um Ele cara. tá com cara incrível. de 18, já pode Bem maduro, fazer hein? parte dos Da dos juventude. jovens. Mas enfim, ó, vou começar na verdade, dar continuidade aqui, né? Faço Boa. parte do Ministério de Família. Amo fazer trabalhos manuais e pesquisar sobre assuntos aleatórios. A gente vai legal. conversar sobre isso daí, porque eu quero saber que assuntos aleatórios são esses. E tive um encontro íntimo com o pai aos 29 anos, quando eu recebi o diagnóstico de câncer. Uau. Hoje o testemunho vai ser forte para a glória de Deus e com certeza vai impactar muitas vidas aqui que estão Com certeza. acompanhando. Como de costume, Ivete, você tem aí? Então, Então, É, agora Vou abrir aqui. Fica na liberdade com de seu espírito. celular aí. É, você viu, galera? Antes a gente lia no hieróglifo. Hoje a gente tá lendo no celular. No papiro. Galera, vamos começar falando então dos nossos patrocinadores, a galera que Glória. tem abençoado esse projeto, né? Primeiro deles, Coruja. Glória. Juninho, você é o cara Mano, que essa coruja aqui. conduz Ó, a coruja. Já pode falar, né? Ok. Essa coruja, galera, está de ninho novo, casa nova, viu? Casa nova. Aguarde Meu Deus. novidades, a gente pode dar pequenos spoilers. Fala aí, Juninho. Mano, já vou dar um spoiler aqui. Spoilático. Mano, onde há ninho, Ah, óbvio. há vários no final, tá ligado? Que isso? Mano, fazem ligações, então. Ligações. Vocês vão entender. É isso, se Em vira. breve. Agradecer o Rafa aí que fornece essa estrutura. Tamo junto, Glória a Rafa. Deus, Deus Rafa. abençoe. Amém. Também a galera que faz esse banquete maravilhoso aqui pra nós, a galera do Pão da Garagem, Mônica, Jurandir, Madu. E o Pão da Garagem, galera, pra vocês comprarem essas delícias, eles estão localizados. Você localizado. tava apertando alguma coisa Não, tô da limpando, mas tá coruja. sujo aqui, mano. Fui falar, olhou, só tirando o piolinho da coruja. Mano, Na rua Galeão Carvalhal, 158 do Jardim Bela Vista, galera. Então, assim, é aquele cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã chique, especial. Vocês comprem aí, que vocês não vão se arrepender. E falando que vai pelo Eclesiastes, é quantos por cento de desconto, Juninho? aumentou, né, Madu? Pra Eu zero- vi no zero- ponto aqui, aumentou 10%. 10? 10%. Oh, glória a Deus, nossa, aí Não, sim. mano. 0,10, né? Não, aí os caras Então vão ter é que devolver 10, 10 reais. Você tem que pagar mais do que... 10%, galera. Muito obrigado aí. Glória. E também vamos falar da galera do chocolate Laços e Fitas. Juninho, olha aquele pão de mel lá. Meu Mostra Deus. no detalhe, Não, na Juninho. verdade, eu tô esse tempo todo aqui olhando esse... Mano, vai ter que pegar esse prato e apontar lá na Mostra câmera. no lá. detalhe. Posso levar pra casa aqui? Posso? Isso é coisa boa demais. Mostra no detalhe, Juninho. Gente, que é? vou pegar esse daqui, tá? Aproxima lá, Juninho. Põe lá pertinho da Gente, câmera. De verdade, não. Dona Dirce. Não, mandou muito. Mandou palavras. muito, mandou muito. Olha isso. Tu quebra, minha senhora. Enquadrou? Enquadrou? Quadrou? Aí. Posso dar uma mordidinha? Dá uma mordidinha. É coisa boa demais. E agora? Gente, Dirce, a gente tá sem palavras. A gente chegou aqui e falou, meu, de que planeta veio isso aqui? Isso aqui tá lindo demais, mano.
Né, mano. Mano, é pior que a gente, quando chegou, parecia que era fake mesmo, né? Parecia que era. A gente viu assim, mano, isso daqui Não, é fake. gente, sério. Era Agora vamos- tipo. Vai comendo aí, Juninho, que eu termino de falar. Gente, todo o chocolate da galera do Chocolates Las e Fitas é artesanal. Então eles trabalham com trufas, pães de mel e mimos e datas comemorativas. Ah, também tá. Então, a gente já tá quase chegando na Páscoa. Falta um tempinho aí, então você já se programa que eles vão ter um catálogo especial de Páscoa com ovo, com todas as coisas maravilhosas dessa estação. Então, galera, como eles trabalham com somente sob encomenda, tipo, eles fazem o atendimento nesse WhatsApp aqui que eu vou falar pra vocês, 998420480. Não, Tá gostando, velho? Mano, é difícil, cara. Eu tô tentando fazer o merchan. É difícil você Você quer, degustar e não ficar apaixonado, sabe? Meu Deus. Já assistiu no Meu Deus. Ratatouille já quando ele come as frutinhas lá? É a mesma Morango sensação. morango e o queijo. Você mastiga o... Eu já comi, já, Devolva. já comi o... Você come Muito o pão bom, de mano. mel assim já vem aquela explosão de sabor. Não, gente, mas não é porque é nosso patrocinador não, aqui é muito bom, tá? Uhum. Dona Dirce, parabéns. Deus te abençoe grandemente. Juninho, fala aí do especial. Gente, nossas canequinhas, Mimos da Mel, minha mãe tá patrocinando a gente com as canequinhas. E ela falou pra avisar vocês também que agora temos camisetas. Se você quiser fazer uma camiseta ou com uma estampa Personalizado. sua, sei lá, a gente também tá trabalhando com camisetas também. E tem chaveiro, marca página, as canecas também. Então, se Diversas você quiser- lembrancinhas, né, Juninho? Exato, o WhatsApp dela Top. vai estar aí na descrição. Top. Quer Glórias. falar na conta dela? E o quê? O número do WhatsApp dela tá aí? Não, manda. Não, tá na descrição. Tá na descrição, tá na descrição, galera. Então, obrigado, Melissa. Deus abençoe o Mimos da Mel, que é nosso patrocínio aqui. E se você quiser garantir. Esqueci de falar, gente. Se você quiser garantir a sua canequinha, estamos vendendo aí Uhum. aos finais do culto, com todos os cultos, né? Vão estar vendendo aí. Então, Junto com a linha dos improváveis, né, Rafa? Yeah. camiseta e. Não. Em breve Eu ia teremos falar novidades. Camiseta, Essa boné, frase carro. sai de mim, velho. Mano, eu tento sair, mas não vai, Por velho. quê? Agora já foi, né? Agora já foi. Em breve teremos. Em breve novidades, em breve novidades. Não, é pior que é sério mesmo, tá, gente? Eu não fico mentindo, não. É Mas isso, É, é tem isso. que ser, tem que ser. Novidades. E também, galera, a galera que nos fornece os sucos, as bebidas maravilhosas, é a galera da Dubencar Reparos Automotivos. Um abraço aí pro Robson, que tem um episódio Glória. abençoado aqui. Galera, então é aquilo que eu falo, se seu carro tá do mal, leve na do bem, que eles vão deixar o seu carro novinho em folha. Galera, eles são localizados na Rua Manuel da Costa, 755, em São Paulo. Então, deixou a marca da Adidas no carro, deu aquela raladinha, aquelas 3 linhas, falou, mano, preciso consertar, leva na do bem, certo? Então é isso, galera, a gente tem um aviso importante agora. Atenção ao nosso público feminino. Meu Deus. Meu Deus. Ó, no dia 9/3 a gente vai ter um culto especial para as mulheres da juventude, às 5 horas. Rafa, tem mais detalhes aí que a gente possa... Eu fiquei sabendo que os homens irão servir isso aí, gente. Então, sei que a mulher gosta de ser servidas, cara. Os homens irão servir É isso aí. as- Então, Com todos os alegria. homens que estão ouvindo aí. Com Com alegria. alegria, viu, gente? Não é pra fazer umas coisas forçadas, não, velho. Cara, já perderam a linha. Cara, o Juninho vai pegar vocês, homem. É que isso quer aí, fugir. mano. Ele Aí vai te vai tá lá, descer a fazer tudo pancada. pra- Vai virar comida de bicho se não fizer É alegre. isso aí, mano. Comigo E eu acho que de avisos e dos nossos patrocinadores é isso. Então, galera, Presentinho vai entregar agora? vamos entregar agora. Vamos entregar agora. A gente tá naquela, se entrega a no gente começo, ainda- no final, mas a gente vai ainda entregar tá agora. decidindo. Inclusive, vamos colocar uma outra enquete aí pra vocês, se vocês preferem dar Início ou no final? o início no final, gente. Então votem aí se vocês acham que fica meio, sei lá, estranho no começo ou no fim. Mas aqui, estamos presenteando. Gente, a Liliane já assiste nosso Ai. podcast, então ela meio que fã. já Eu sabe sei. E também Obrigada, todo esse viu? presentinho do chocolate. Olha lá, só que bonito Obrigada, pra você. gente. E pro Obrigadão. teu esposo, né? viu? Que o Deus esposo também abençoe. pega uma porcentagem ali da... Show. Faz parte do Da bom. minha. Oi? Pega aí. Entrega lá. Obrigada, Boa. viu? É nóis. Mais alguma coisa? É isso, a gente já pode começar Pente esse Black. papo e vai ser abençoado. É isso aí, Liliane, você sabe, já tá acostumado, a gente tem o costume de, quando a gente vai começar, né, o nosso bate-papo, a gente se imagina entrando numa biblioteca e para ler algum livro e tá lá a Liliane, o que estaria nas primeiras páginas desse livro? No início da No início- história. No início da sua história, assim. Isso. Então, como o Fê falou, né? Eu nasci num lar cristão. Não nasci num berço de ouro, nem num lar perfeito, né? Uma família
imperfeita, com falhas, né? Como todas são, mas uma família que teme ao Senhor, né? Então, eu vejo isso como um privilégio, né? Que eu pude viver isso e a gente cresceu na igreja. Então, assim, minha infância foi uma infância bem tranquila, vamos dizer assim. Então, igreja, escola, uma vida normal, sem muitos acontecimentos, né? Que, marcou a vida, acontecimentos ruins. Não, graças a Deus a gente teve uma vida legal. Chegando na adolescência, eu lembro que eu, bem pequena ainda, assim, tipo, pré-adolescente, eu já orava para Deus e eu falava assim, Deus, eu quero muito ter uma família, né? Então, assim, geralmente fica, você quer ser médica, você quer ser, sei lá, dentista, professora. Já joga um peso. Eu não tinha esse desejo como prioridade, assim, uma profissão, uma carreira. Eu sempre tive o desejo, assim, eu quero ter uma família, um casamento, filhos, né? E sempre isso ardia no meu coração. E desde nova eu orava a Deus e eu falava assim, Deus, eu quero ter um marido, um companheiro, mas eu não quero ficar namorando, sabe? Você fica namora com um, namora com outro, e isso acaba acarretando, como eu vou falar, marcas, né? A gente fica com marcas, e aí você sabe de histórias de pessoas que sofrem. E eu falava, Deus, prepara para mim alguém que seja alguém que eu vou entender que vai ser esse meu companheiro, né? Nada que foi imposto, nem pela minha família, nem pela igreja, mas era algo meu mesmo, e essa era a minha oração. E eu estudava no bairro, na escola do bairro que eu morava, e eu lembro que quando eu saía da escola, eu sempre tinha uns meninos que ficavam na porta da escola, né? Meninos que não estudavam ali naquele período, né? Aquele padrãozinho, né? Padrão. E aí eu lembro que eu passava, Tocando o bico já. eu saía e eu via alguém ali, um skatista, na época era skatista, né? Uma calça larga, um bonezinho, né, e tal. Mas eu olhava assim, eu sempre fui muito tímida, eu nunca fui, né, tipo, muito expansiva, assim, muito da galera, né? Então, assim, eu só olhava, achava meio bonitinho e tal. Mas assim, ele lá atrás. mas eu não tinha ninguém dos meus amigos, era amigo dele, então assim, nunca vou ter amizade. Por mais que a gente morava no mesmo bairro, eu morava em ruas distantes, então a gente não tinha amigos em comuns, né? E assim foi, né? Tipo, só via e tudo bem. Nessa época, a gente frequentava a Nova Aliança, a Igreja Nova Aliança, que era a igreja do pastor Rogério, só que a gente era da Vila Arapuá. Né, que era uma igreja, uma congregação, vamos dizer assim, né, que era uma filial. E aí a gente frequentava essa igreja e chegou um casal lá com um filhinho pequeno, começou a frequentar a igreja e falou, eu tenho um filho adolescente, mas ele não quer vir, né, tipo assim, um filho jovem, ele não quer vir e tal. Vamos lá, chama ele pra vir, né, pra igreja e tal. E aí eu lembro que foi uma galera, tinha até bastante jovem, assim, era uma igreja bem pequena, mas tinha bastante jovens, né. E eu não lembro se eles ligaram, o que foi, mas convidaram. E aí, eis um culto que eu estava lá na igreja, e aí, eis que entra um skatista na igreja, né? Skate na igreja. O filho do casal era o Vinícius. Nossa. E aí, eu olhei e falei, nossa, ele aqui, né, tal. E aí, assim, ele logo se enturmou, né, ficou de boa, né, e era a galera, tal, e aí ele se enturmou, ele se batizou, começou a fazer aula de bateria, entrou pro louvor e aí ficou, né? Não, como foi quando você viu ela, você pensou alguma coisa assim também? Ou você... Impactou, né? Impactou. O coração acelerou. Aquele coração acelerado. E aí a gente ficou amigo, né, tal. E aí eu lembro que um dia ele veio conversar comigo. E naquela época, eu não sei hoje muito como que tá, né, a juventude, mas a gente, geralmente, assim, quando o menino vinha, conversava, a gente tinha um período de oração para Deus confirmar, aí a gente conversava com o pastor, aí depois com o pastor, ele tinha que conversar com o pai da menina, né? E aí ele veio conversar comigo, eu tô gostando de você, né, tal. E aí eu falei, tá bom, então vamos orar, né? E aí a gente começou a orar. Aí a gente orou por um período, aí a gente foi atrás conversar com o pastor, né? Aí o pastor falou, não, ok, né? Vocês dois estão na igreja, né? Sabe como que é o namoro cristão, mas ela é bem jovem, porque eu tinha 13 anos, né? Caramba. E o Vinão tinha quanto? O Vinícius tinha 17.
Nossa. É, Não, é que também era outra coisa, né? Também naquela época era outra coisa, né? sim, era outra Outra realidade. pegada, né? E assim, a gente teve um namoro, e a gente teve um namoro cristão, e teve um namoro que, assim, minha mãe foi muito rígida. Então, assim, tinha muitas regras, a gente não saía sozinho, né? Então, assim, se a gente namorava em casa, na sala de casa, né? Eu lembro que se a gente ficasse muito tempo quieto, minha mãe ficava na parte de cima do sobrado. Ela gritava na escada, assim, ela falava assim, vocês estão muito tempo sem conversar. Pode sempre falar eu alguma escutar coisa. Aquele aqui, ó. famoso ditado, criança quieta é um perigo. É isso. Então, assim, a gente tinha muita regra, a gente nunca quase ficava sozinho, sempre que saía tinha que levar irmão com a turma da igreja. Então, assim, a gente namorou muito cedo, mas foi tudo muito Regrado. regrado ali, né? Algumas limitações, né? Com muitas limitações, né? E muito bem acompanhados, vamos dizer assim, né? Aham. E aí eu lembro que aí ele falou, tentou conversar com meu pai, mas meu pai ele trabalhava muito, ele saía muito cedo, chegava muito tarde de casa. E toda vez que o Vinícius tentava, meu pai, tipo, meio que não dava, não tava, ou ele meio que esquivava, Não meio que queria não aceitar. queria. Dava escapadinha, né? Até que meu pai chegou, até que minha mãe falou assim, não, vou conversar com ele então e vamos ver. Aí conversou, meu pai com a minha mãe, falou que ok. Aí minha mãe conversou com o Vinícius, falou, não, ok. A gente abençoa vocês começarem a namorar. Aí a gente começou a namorar no dia 2 de novembro de 2000, no ônibus do acampamento. Aí que foi da Nova Aliança, que o Pedrinho do Borel pregou. Uau. Nesse acampamento. Da hora. É. E aí a gente já tinha a bênção de todo mundo, já tinha falado e tal, e a gente oficializou, vamos dizer assim, né, o começo do namoro ali. E aí a gente namorou durante 5 anos, né, porque a gente era muito novos, né, e mesmo assim eu casei com 19, o Vinícius com Caramba, 23, nossa. a gente bem novinho. E aí a gente casou, e assim, vida normal de, né, começo de casamento, lutando, né, pra conquistar as coisas, né, tal, porque a gente é muito novo. Mas, assim, uma vida, vamos dizer, uma vida normal, sem muitos problemas, né? A gente tinha um relacionamento bacana, tal, e tudo meio que conforme o nosso planejamento, né? Do jeito que a gente esperava. Nisso, depois de 4 anos, eu engravidei do Léo, né? Engravidei. A princípio foi meio que uma surpresa, porque a gente sempre sonhou, quando a gente namorava, o Vinícius falava, a gente vai ter um filho menino, e ele vai chamar Leonardo, né? Profetizou. Ele sempre quis um filho Vai, que chamasse profeta. namorado. Leonardo. E aí, quando a gente ficou sabendo, quando a gente descobriu, a gente pensava que ia engravidar, nossos planos seriam 1 ano depois. E aí a gente descobriu, assim, eu passei mal, tal, fiquei ruim. Minha irmã, você tá grávida? Eu, não tô grávida. Você tá grávida, faz o teste. Aí quando eu fiz, ela veio com o teste pra mim, pro Vinícius, e nós ficamos assim, como assim? Não. Nossa. Mas, né, foi uma alegria, porque sempre foi desejado, a gente sempre quis ter filho e tal. E aí, o Léo nasceu, e assim, o Vinícius, ele tem uma diferença do irmão dele de 15 anos. Ele é mais velho do irmão, né? Então, ele sempre quis, ele falava assim, eu quero ter filho perto. Porque, querendo ou não, hoje ele tem mais um relacionamento com o irmão, porque começa a igualar, né? Você começa a ficar do que pequeno, porque era uma diferença muito grande, fases muito diferentes, né? E aí ele falava, não, então a gente vai ter filhos perto, né? Mas aí, logo, próximo, assim, não dava, né? Financeiramente, né? Aquela situação tal, você vai meio que adiando. E aí, quando o Léo fez 5 anos, a gente falou, não, acho que agora é o momento de ter um segundo filho. E a gente vai se planejar para isso. E aí, a gente tinha mudado para um apartamento de 3 dormitórios. Então, agora tem um quarto do bebê. Separado. Vamos fazer... Vamos mudar o plano de saúde para ter maternidade que queria, uma maternidade melhor e tal. E a gente mudou e tal. Então, a gente foi fazendo tudo conforme os nossos planos, né? Conforme manda as regras, né? Vamos dizer assim. E aí, foi quando a gente mudou tudo, o plano tal. Fui atrás de uma médica, porque eu não tinha uma médica, era outra, do outro plano e tal. Aí, quando eu cheguei, falei, doutora, eu tô querendo engravidar novamente, tal. Tudo bem, vamos fazer os exames, né? Pra você começar a tomar as vitaminas, tal, pra poder engravidar. E aí, eu fazendo o exame, né? E assim,
vida normal, gente, assim, sem nenhuma, nada que eu Nenhum falaria sintoma, assim, nada. nenhum sintoma, eu falaria, nossa, eu não estou bem, vida normal. E aí, eu fazendo o exame, durante um dos exames, o médico falou assim, olha, Liliane, você vai ter que voltar na sua médica, fazer novos exames, porque eu não estou visualizando os seus ovários. Aí eu falei, sério? Ele falou, Ué. mas ele não falou detalhes, né? Médico de exame. E na hora, sinceramente, assim, eu achei que normal. Uhum. Qualquer né? coisa. Foi alguma É, falha, né? Alguma coisa. alguma coisa, tal, tudo Uhum. bem, vou chegar, normal. Quando eu voltei na minha médica, com os exames que ela tinha pedido, né? E falei, aí ela já me olhou diferente. Aí ela falou, olha, Lili, é o seguinte, você tá com... É um tumor. Ó. Você não consegue enxergar os seus ovários porque tem um tumor. E seus ovários estão muito aumentados, né? E ela falou assim, só que podem ser muitas coisas. Pode ser um cisto, pode ser muitas coisas. Mas pode ser um câncer. Aí quando ela falou aquilo, Meu Deus. aí eu falei, não, como assim? Ela falou, não, pode ser um câncer, então assim, como ele tá muito aumentado, ele pode ter uma torção e você vai sentir muita dor, então assim, muda a vida, faz repouso, se você acontecer alguma coisa, você me liga, você vai pro hospital e eu, meu Deus Nossa. do céu, Nossa. o que tá acontecendo, né? Foi Tipo tudo muito assim, do nada, assim, né? do nada, assim, eu falo, eu tava sonhando com uma vida e de repente me deparei com a morte, Uhum. né? Foi essa a realidade, né? E aí eu falei, tá. Ela falou, vamos com calma, vamos pedir mais exames, né? Uhum. E a gente vai vendo o que que é. Aí eu falei, tá bom. Aí fui, comecei a fazer um monte de outros exames e voltei nela. Quando eu voltei nela, 17 de dezembro. E ainda eu peguei, né, as datas de finais de ano, né? Nossa. Então é aquela situação, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, ela falou, olha, Liliane, é o seguinte, você provavelmente, né, pelo olhando as imagens, é algo maligno. Só que a gente só consegue fazer a biópsia do ovário na cirurgia. Não tem como você fazer sem ser cirúrgico. Então, a gente tem que fazer a cirurgia, né, para poder ter o resultado certo, né? Uhum. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Nossa. Ela falou, só que eu não sou oncologista, então eu não posso fazer essa cirurgia, você vai ter que encontrar um médico, né, tal. Uhum. Aí ela indicou até um médico, e aí nisso, o que aconteceu? Eu peguei entre Natal, Ano Novo, que tá todo mundo, os médicos estão parando, Uhum. então eu não conseguia muitos médicos, e aí começou a maratona de médico, então assim, eu fui em vários, até eu chegar no médico mesmo, eu acho que eu passei por 5 médicos, Uhum. né? Porque eu ia em um e falava uma coisa, eu ia em outro e falava uma coisa. Nessa época, o Vi estava trabalhando em Paulínia. Nossa. Então, ele ficava a semana toda em Paulínia e ele voltava só na sexta-feira para passar o final de semana. Nossa. Então, eu me deram uma indicação de um médico e eu fui com o meu pai no médico, né? E quando eu cheguei no médico, eu tinha conversado com ele no WhatsApp, tinha mandado meus exames, né? Aí ele falou, não, vem aqui. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, e no meu WhatsApp tava a foto do Léo. Aí quando eu cheguei, ele olhou pra mim, aí ele falou assim, olha, quem que é aquela criança do seu WhatsApp? Eu falei, o meu filho. Quantos anos ele tem? Aí eu falei, 5. Aí ele falou assim, ele olhou pro meu pai e falou, olha, se fosse a minha filha, se fosse a minha esposa, eu ia agora pro hospital com ela. Essa menina precisa viver porque ela tem um filho. Nossa. Aí na hora eu olhei, o meu pai, tipo, paralisou ali. Uhum. Aí ele falou, não, vai agora com ela precisa fazer a cirurgia o mais rápido possível. Aí a gente saiu, eu falei, não, pai, vamos pra casa, né? Porque meu pai já ficou nervoso, lógico, né? Eu falei, Nossa, não, vamos imagina, pra casa meu e Deus. tal. E aí, na época foi o Thiago com a Lilian que me levaram, porque meu pai já não tava legal, então, não, vamos que a gente leva você. E aí o hospital que ele falou não atendia o meu convênio, e aí era num sábado. Eu sei que foi uma loucura que não deu Uhum. pra mim passar, né, com aquele médico. Uhum. Depois disso eu passei mais em 2 médicos, e aí cada médico meio que falava uma coisa.
E aí, eu cheguei num médico, que aí o Vi tava comigo, foi entre o Natal e o Ano Novo, foi dia 29 de dezembro. Eu cheguei num médico e eu levei todos os exames, né? E você revivia tudo aquilo, né? Passava, tal. E eu lembro que aquele médico virou a tela do computador dele, assim, pra mim, pro Vinícius, né? Aí ele falou assim, ai, que pena, você é tão nova, né? Eu vou abrir sua barriga, eu vou fazer um rasgo. Ele tava com a imagem de um corpo humano, né? Uhum. Tá vendo aqui? Eu vou rasgar a sua barriga assim, aí eu vou tirar esse órgão, eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar. Meu E eu, Deus. assim, olhei pra ele. Aí ele falou, ó, mas vamos marcar a cirurgia. Eu lembro que ele marcou a cirurgia, era pra fevereiro. E aí, quando ele tava terminando de falar, ele fazendo o pedido médico da cirurgia, aí ele falou assim, olha, o seu convênio atende Hospital Paulistano? Aí eu falei, não sei, doutor, era tudo muito novo, né? Eu falei assim, não sei. Se atender, tem um médico lá muito bom, o doutor André Lopes. Você passa com ele, que ele é muito bom. Aí eu fiquei sem entender. Eu falei, nossa, ele tá falando que ele não é bom, que o outro médico é Nossa. melhor, né? Tipo assim, não faz Estranho, né? comigo, ou faz com ele. Indicou Caramba. a concorrência. Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí dali, aquele dia, eu saí muito mal. Muito mal. Eu saí, aí aquele dia eu saí revoltada, assim. Saí revoltada e eu falei pro ministro, falei, eu não vou em mais nenhum médico. Eu falei, eu tô cansada, cada médico fala uma coisa, eu não quero ouvir mais nenhuma opinião. Eu falei, Nossa. eu vou fazer a cirurgia com esse médico. Aí o Vinícius falou assim, não, amor, a gente não gostou desse médico, vamos tentar mais um, tal. Eu falei, não vou, não vou. Ele falou, não, eu vou ligar, se atender, você vai. Aí eu falei, tá bom. Só que quando a gente chegou em casa, eu tinha o quarto do bebê. E o quarto era vazio, vazio mesmo, assim, não tinha nada. Literalmente tava esperando pra mim colocar as coisas de um bebê. E aí eu entrei nesse quarto e esse dia eu tive uma conversa com Deus. E esse dia que eu falo que eu tive um encontro com o Pai. Porque assim, eu nasci num lar cristão, né? Eu tinha o Senhor como meu Senhor, o meu Salvador. Uhum. Ele era o meu Senhor, ele era o meu Salvador. E eu nunca fiz nada para Deus por obrigação. Eu nunca fiz nada para Deus com mérito. Eu sempre tive a alegria da salvação. Mas eu não tinha experiência de Deus como meu Pai. Uhum. E aí, naquele dia, eu entrei naquele quarto. E aí, eu tive uma conversa com Deus. E aí, é aquele versículo, né? Mateus, entra no seu quarto, fecha a sua porta e conversa com o seu pai. Mas não faz aquela conversa que os pagãos faz, né? De Senhor, não, abre seu coração. Ele é seu pai, ele sabe o que está passando dentro de você. E eu, sem perceber, eu acho que eu vivia uma religião. Então, assim, o Senhor era o meu Senhor, então eu servia, honrava com prazer, eu fazia, mas meio que na minha cabeça, eu faço e eu tenho uma recompensa. Então, assim, o que eu vivo, a bondade de Deus, o que as coisas vão acontecendo, porque, querendo ou não, eu faço certo. Eu sou uma boa menina. Eu fiz tudo certinho, né? Então, eu, sem perceber, eu vivia isso, né? Essa é a realidade. E naquele dia, eu briguei com Deus. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Eu quero ter um filho. Eu só quero ter um filho. O que o Senhor tá fazendo comigo? Eu fiz sempre tudo certo, eu te busco, eu obedeço. E o Senhor tá permitindo eu viver isso. Como assim? Eu queria ter um outro filho e agora o meu filho não vai ter mais mãe. Por que isso? E ali eu abri meu coração e eu falei tudo o que eu queria. E aí Deus falou pra mim, era isso que eu queria, Liliane. Eu queria que você reconhecesse eu como seu pai. Eu queria esse encontro de pai. E aí, a partir daquele momento, as coisas começaram a fluir, começaram a andar. Aí o Vi falou, amor, eu consegui a consulta com o doutor André. Foi no outro dia, a gente vai. Eu falei, tá bom. Aí chegamos lá, era um médico novo, um médico muito
calma, assim, sabe? Com uma paz. Eu levei todos os exames, contei tudo que tinha acontecido. Aí ele olhou pra mim, muito calmo, me examinou tudo. Ele falou, olha, o quanto que você quer ter outro filho? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, meu Deus, por que que esse médico tá me perguntando isso? Hoje eu não quero mais ter outro filho, eu quero só viver pra me cuidar do que eu tenho. Né? Ele falou, não, porque assim, a gente pode fazer o seguinte, a gente marca a cirurgia, a gente começa a fazer a cirurgia por vídeo. Então ele falou, a gente faz a biópsia na hora, se a gente vê que é algo que eu preciso abrir, fazer o corte, e ver como que tá, limpar e tirar o que for preciso, eu tiro. Senão a gente consegue preservar os seus ovários, né? Aí eu falei, tá bom, né? Então tá bom. Aí ele marcou a cirurgia para 15 de janeiro, né? E aí eu fiz a cirurgia, eu lembro que quando eu voltei da anestesia, assim, eu só queria colocar a mão na minha barriga, assim, porque eu queria saber se eu tinha um corte grande ou se eu tinha só Nossa, corte pequeno, né? Caramba. Eu queria saber o que estava acontecendo, né? E aí, graças a Deus, eu tinha 3 curativos, assim, né? Porque foi por vídeo mesmo, né? E aí ele veio e aí ele falou, olha, Liliane, realmente é um câncer, mas, assim, é algo sobrenatural, porque é algo muito raro. Você teve um linfoma no ovário, e isso é muito difícil de acontecer. Mas isso é muito bom, porque o linfoma ele é muito mais fácil de tratar, né? Então a chance de cura é muito melhor, tal. E aí eu falei, ok, já tô entendendo o que que Deus tá fazendo, né? E aí eu tive que passar pelo hematologista e ele falou, ó, você vai ter que fazer a quimioterapia. E a quimioterapia, o lado ruim é que vai cair cabelo, né? E aí eu falava assim, Deus, não deixa cair meu cabelo. Por favor, Deus, não quero cair meu cabelo, né? Porque assim, querendo ou não, todo mundo vê e todo mundo fica sabendo. Eu, por algum momento, ainda eu queria que fosse algo, né, tipo, que ninguém ficasse sabendo, né, tal. E aí, Deus permitiu que caísse o meu cabelo, Nossa. né? Porque, na realidade, Deus queria trabalhar em mim muitas coisas, né? E ele permitiu me expor, né? E ele falou assim, Liliane, é o seguinte, você vem pro meu colo agora e você vai confiar, né? Que eu tô no controle da sua vida. Que eu sei o que é melhor para você, Meu Deus. né? E aí eu falei, ok, né, Deus, então vamos lá. Eu lembro que eu acho que foi no mesmo ano, eu lembro que foi muito recente, foi lançado o filme O Quarto de Guerra, né? Acho que vocês assistiram. E aí eu falei, ah, Deus, então esse quarto aqui, ele vai ser o meu quarto de guerra, né? E eu lembro que eu coloquei uma cadeira lá. E eu falei, Deus, essa cadeira é a cadeira do Senhor. O Senhor senta aqui e a gente vai conversar e o Senhor vai me dar direção, o Senhor vai trabalhar comigo, o Senhor vai fazer aquilo que for necessário. E aí, era isso que tinha naquele quarto. Aquele quarto ficou com uma cadeira e os post-it na parede de oração, né? Os meus pedidos de oração. E aí eu fui fazer a quimioterapia, né? O médico falou, ó, a partir da segunda químio, o seu cabelo vai começar a cair. Isso dói? Tipo, o negócio? Sempre tive essa dúvida. A quimioterapia, então, na verdade, a gente coloca um porto... Ah, esqueci o nome. Como se fosse um acesso? Isso, porque você coloca dentro da pele, né? É uma microcirurgia assim que você faz, porque é muita medicação, né? Eram 4 medicações que eu tomava, eu ficava 7 horas no hospital tomando essa medicação. Em cada 15 dias. Então, meio que a gente se internava ali, né? E ficava ali tomando a medicação. Tomar a medicação não dói. Só o efeito depois, né? Que é o efeito colateral. A minha primeira... Porque, assim, como eu tinha que chegar muito cedo no hospital, que o processo era assim, faz todo o exame
de sangue para o hemograma para saber como que você tá, sua imunidade, né? Se você tem alguma infecção e tal, se você tá pronta para tomar a quimioterapia, né? E aí eu fazia, chegava lá cedo, depois do exame eles me davam um café da manhã. E aí, como eu ficava muito tempo, eles serviam um almoço. E na primeira eu almocei, porque assim, eu tava bem, tomei café da manhã, almocei. E aí, quando eu cheguei em casa, aí eu fiquei ruim. Aí eu passei bem mal, assim, a primeira. E aí eu aprendi, entendi, né, pesquisando muito, minhas pesquisas aleatórias. Eu pesquisando muito, eu descobri que para algumas pessoas era melhor não se alimentar. Então, assim, eu levava biscoito de polvilho, que era Coisas bem seco. leves, né? Tipo uma bolacha abissal, coisa seca, assim, ou sorvete, alguma coisa gelada. Então, eu não comia mais. Então, graças a Deus, eu não ficava muito ruim. Lógico, um efeito ou outro tem, mas não era aquela coisa ruim, né? De ficar passando muito mal. E aí, ela falou, ó, então, depois da segunda, seu cabelo vai começar a cair. E aí, foi, muito certo, assim, né? Foi 7 dias depois da segunda quimioterapia. Eu lembro que eu tava dirigindo, eu tava no farol, e aí eu passei a mão no cabelo, assim, sabe que você vai passar do nada, assim, tipo, eu senti algo diferente, né? E veio na minha mão. E naquele dia eu chorei muito, né? Aí eu cheguei em casa e eu falei, meu Deus do céu, e o cabelo ele vai meio que morrendo, assim, né? Parece que ele perde a vida, né? Então, assim, começou a cair, aí eu cortei o cabelo, mas mesmo assim, tipo, ficou muito feio, ficava com uns luxos, e assim, o Léo, ele já tinha 5 anos, ele não mamava madeira nada, mas ele tomava o leite no copo, e ele tomava o leite segurando no meu cabelo. Era isso que ele fazia. E eu falei, meu Deus, Caramba. agora, né, eu vou ter que tirar o cabelo, como que vai ser isso pra ele, né, tal. E aí eu tive que conversar, né, eu falei assim, Léo, é o seguinte, a mamãe tá com umas bolinhas no corpo, que essa bolinha deixa a mamãe doente. E pra mamãe ficar bem, ela tem que tomar um remédio que vai deixar o cabelo cair. Então a mamãe vai ficar sem cabelo. Aí a gente marcou um dia e ele e o Vicky passaram a maquininha, né? Porque já tava muito ruim assim. E aí a gente quis que ele passasse junto pra ele entender, né, o processo e tal. E aí ele ajudou a ouvir. E aí ele passou, tal. Mas assim, foi algo tão inacreditável, assim, que hoje olhando, a gente fala assim, uma criança, quando ela tá no colo do pai, ela se sente poderosa, né? Ela se sente grande, ela se sente bem, é muito doido isso. E eu tinha muito medo como seria. Mas assim, eu me sentia tão bem. Eu não tinha vergonha. Às vezes eu olho, assim, algumas fotos, tal, aí eu falo, nossa, eu tava abatida, tipo, eu tava inchada. Mas no momento, eu não me sentia. Eu me sentia super bem, assim, sabe? É como se eu estivesse mesmo no colo do meu pai e ele, assim, me guiando e eu falava assim, nossa, tipo, como que eu tô vivendo tudo isso? Eu nem imagino. Mas foi, com certeza, o cuidado de Deus na minha vida, né? Foi eu me entregar ali diante dele para viver, né, esse cuidado dele que foi sobrenatural. E aí Deus permitiu ele falou, então agora você vai conhecer o que é ter um pai e você vai conhecer o que é ter irmãos, o que é fazer parte de um corpo de Cristo, né? E aí, quando eu tinha já cortado o cabelo e eu fui fazer a terceira quimioterapia, aí eu comecei a receber um monte de mensagem no meu celular. E aí começou a chegar, e aí começou um monte de foto, todo mundo de lenço, né? E aí todo mundo colocava assim, na época era mais Facebook, né? E aí todo mundo colocava hashtag Lili. Gente, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram disso, eu lembro. né? Mas foi algo assim, sobrenatural. As meninas e as enfermeiras chegavam no hospital, às 7 horas eu fui chorando a quimioterapia. O que tá acontecendo? Aí eu falei, não, gente, aqui, olha o que tá acontecendo, né? E assim, gente que eu nunca imaginei,
com fotos de lenço, né? E hashtag somos todos Lili, somos todos Lili. E eu falava, Deus, que amor é esse que o Senhor tem conosco? Que cuidado que Deus tem com a gente, que a gente não pode imaginar. E assim, foi tão lindo, assim, o cuidado de Deus, porque foi gente de tantas igrejas, tantos tipos de igreja, sabe? Que eu realmente vivi o que é ser corpo de Cristo. Não foi a igreja Canaã que eu fazia membro. Foram muitas igrejas. O pessoal, que tava, amigos estão morando nos Estados Unidos, a minha igreja tá orando por você aqui, Lili, mandava foto, né? Tô morando em Portugal. Olha, a minha igreja tá orando por você. Então, assim, Deus foi tão detalhista, Deus foi tão cuidadoso, que, assim, eu não sei explicar, né, como foi eu viver. Foram 3 amigas que elas cortaram o cabelo e me deram pra mim fazer a peruca, né? E, assim, eu usei a peruca pouquíssimas vezes, porque incomodava muito, assim, eu não conseguia. Mas as poucas vezes que eu usei, eu falava assim, Deus, eu tô usando o cabelo das minhas irmãs em Cristo. Sabe, gente, são detalhes tão pequenos, vamos dizer assim, mas que fazem tanta diferença. Tanta diferença. Você se sentir amado, você se sentir cuidado. Porque, assim, eu sempre fui muito... A minha personalidade... Eu sou mais pra dentro, vamos dizer assim. Eu tenho muita dificuldade de expressar muito. Eu não sou de contar o que eu tô vivendo. Eu não sou, né? Eu acho que eu tenho que viver a minha dor sozinha. Sabe, assim, aquela situação. E tudo isso Deus trabalhou em mim, né? Ele me permitiu. Liliane, você precisa de um pai. Eu tô aqui. E fala o que você tá sentindo, porque eu te conheço, né? Porque a gente tem uma dificuldade. A gente fala, não, a gente entra na presença de Deus, Senhor, né? Não sei o quê. E não, Senhor, seja sincero, eu te conheço. E aí, esses dias até eu ouvi algo que eu falei assim, eu vivi isso. Eu aprendi a diferença do que é murmurar e do que é lamentar. E a gente tem muita dificuldade nisso, né? Porque murmurar é eu estar na presença de Deus e eu só, não, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, tal. Mas eu sair da presença de Deus ali naquele momento, né? Eu pensar que eu estou saindo, né, da presença de Deus, eu falo, poxa vida, né? Não acontece nada na minha vida. Isso eu tô murmurando. Mas eu me lamentar, eu abrir meu coração para Deus. E eu falar, Deus, não tá legal. Sinceridade, né? Eu não tô gostando disso. Sinceramente, Deus, eu não acho que eu mereço passar por isso. Qual que é o seu propósito disso, né? A gente ouve muito assim, a gente não pode perguntar para Deus assim, a gente não pode falar o porquê, mas tem que falar o pra quê. É quase meio que o questionamento de Jó, praticamente, né? Que ele Sim. tava mencionando lá, ele fez meio um questionamento, que também não foi uma murmuração, né? Foi um questionamento Foi que uma ele lamentação, fez, sim. ele tava triste naquele momento, né? Então, assim, e não adianta a gente mentir para Deus. Deus nos conhece. Foi Ele quem nos fez. Então, assim, eu aprendi a compartilhar. Quando eu cheguei nesse momento que eu abri meu coração para Deus, eu falei, Deus... E eu não estava no coral. Eu tinha, depois que eu tive o Léo, quando ele estava com um bebezinho assim, eu saí do coral Canaã. E aí, nesse tempo, eu voltei. E aí, eu voltei e eu falei, Deus, então o Senhor quer exatamente me expor mesmo. Porque, assim, eu voltei para o coral Canaã. Eu vou estar ali na frente, todo mundo vai estar me vendo, né? De lenço, todo mundo vai estar vendo. Mas eu entendo hoje que era um propósito de Deus, porque quantas pessoas não oraram por mim me vendo ali de lenço, né? Porque, assim, é meio automático. Você vê alguém de lenço assim na rua, você já imagina, e você automaticamente se olha e fala, oh, Deus, né? Tem misericórdia, cura, né? O Senhor é poderoso. Então, assim, quantas pessoas que não me viram ali, né? E oraram por mim. Então, assim, tudo foi um propósito. E aí, quando eu abri meu coração, eu me entreguei mesmo, falei, Deus, então tá bom. Então, é isso que o Senhor quer. Então, eu vou pedir oração para todo mundo.
eu vou fazer uma corrente de oração e a gente vai viver isso, eu vou viver isso da melhor forma que eu puder viver. Eu vou fazer, Deus, aquilo que o Senhor pedir para eu fazer, né? Eu tô disposta a viver os teus planos, porque foi plano de Deus, foi permissão de Deus na minha vida, Sim. né? E aí eu passei por esse processo do lenço, né? Eu passei pelo processo da peruca, eu tive irmãs na fé que me sustentaram como se eu fosse um bebezinho mesmo ali, que Deus me quebrou e me fez de novo e me sustentaram em oração. Então, assim, elas me pegavam em casa e, gente, eu fui em culto acho que todos os dias do meu tratamento. Eu tava em algum culto. Meu Deus. Tem um culto não sei aonde, eu tava no culto. Eu falava assim, Deus, às vezes com a minha força eu não consigo, mas eu preciso de irmãos. E, gente, teve muita gente que andava comigo pra cima e pra baixo. Vamos no culto, vamos orar e vamos cantar. E era 24 horas. E as minhas pesquisas eram assim, quem curou do câncer, era assim, no YouTube. Eu queria ouvir, eu queria fortalecer a minha fé. E eu falava, Deus, se o Senhor fez, o Senhor pode fazer na minha vida. E eu quero viver esse milagre. E assim eu fui vivendo, o Coral Canal foi uma bênção na minha vida também, eles oraram muito por mim. Eu sou muito grata a Deus, porque os ensaios do coral, eles são um culto, né? E foi muito bênção, eles foram bênção na minha vida, eles oraram muito. E tem uma ocasião que eu lembrei agora, que nesse processo que eu tava de descobrir ali, indo nos médicos, né, tal, eu lembro que eu fui na última consagração de sábado que teve, e eu lembro que eu tava lá no fundo e o Ministério de Louvor tava cantando e tava cantando Deus de Promessas. E eu falei assim, como a gente só presta atenção no que a gente canta quando a gente tá passando, né? É verdade. A gente canta muita coisa, às vezes a gente nem presta imagina, atenção. né, o que a gente tá cantando. E aí, quando chegou naquela hora, né, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, né, os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou, e os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Gente, ali eu chorei É muito. Davi Sasser, né? Essa música dele. Eu chorei demais. E aí o pastor Isaías pregou nesse dia. E aí ele pregou, eu nunca me esqueço, ele pregava assim, o Senhor é meu pastor. Só que ele ficava, o Senhor é, Ele é para esse momento. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, assim, você fazer parte do corpo de Cristo faz toda a diferença. Né? Você é alimentado, você é sustentado, né, pela oração. Então, assim, eu falo, Deus permitiu vir estar longe esse tempo, porque eu tive o meu quarto de guerra, que minhas madrugadas era eu e Deus, né? O Léo dormia e ficava nós dois, eu e Deus ali no quartinho de guerra, e a gente ficava orando. E tive o suporte dos meus pais, que estavam ali perto, que cuidaram do Léo, né? Praticamente, porque foi um tempo mais difícil. Tive o suporte da minha irmã, que me acompanhava em muitas nas consultas. Era minha irmã que estava comigo, né? Eu via, ele vinha nos dias da quimioterapia, ele ficava comigo. E aí a gente fazia, era 7 horas no hospital, então a gente fazia de tudo. Ele levava violão pra cantar, e era livro, e era não sei o quê. E aí Deus, eu falo que Deus, ele falou assim, Liliane, você escolheu o plano de saúde por causa da maternidade. Mas o Senhor já sabia aquele plano que eu ia ter o hospital. O quarto você separou porque você queria ter um filho. Mas Deus separou aquele quarto para que eu nascesse de novo. Glória a Deus. Né? Então, assim, eu falo, Deus preparou o hospital que ele queria, o plano que eu tive que fazer, porque ele queria naquele hospital, com aqueles médicos, aquelas enfermeiras que foram um presente de Deus na minha vida. Ele permitiu eu estar num apartamento maior, porque ele queria aquele cantinho nosso, né? Para ali
eu renascer, eu poder me enxergar, eu poder abrir, né? E viver tudo isso que o Senhor preparou para mim. E aí o tratamento ele durou desde a descoberta, que foi em novembro, eu fiz a última quimioterapia em agosto. Ele durou 9 meses. Nossa, É um tempo de uma gestação. O tempo de uma gestação, literalmente. nascer de novo, né? Eu nasci de novo. Literalmente. E hoje eu falo, eu sou uma nova criatura, né? Às vezes a gente fala, mas você nasceu num lar cristão. Eu nasci no lar cristão, mas eu tive um encontro com o meu pai com 29 anos. Né? Foi a pregação do pastor Anderson no domingo, né? Que ele falou, a gente precisa sair da tenda da salvação e a gente ir para a tenda da intimidade. Né? Então, assim, Deus, eu vejo que Deus, ele quer o encontro para todos nós, né? Não importa se a gente nasceu, não importa quanto tempo que a gente tem na igreja, o que importa é que ele quer o nosso coração. E ele vai preparar a maneira que ele achar melhor para esse nascimento, né? E no meu caso foi eu passar por um câncer, eu passar por esse tratamento, né? Hoje eu falo assim, eu não tive outro filho, né? Não vou falar que eu não vou ter, porque eu não sei, é os planos de Deus. Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus de milagre, mas eu não sei, se for para a glória dele, ele vai permitir. Com certeza. Se não for também, Deus sabe, Deus está no controle, né? E hoje eu falo assim, eu vivo no colo de Deus. Às vezes a gente quer descer do colo de Deus, né? E a gente vai andando de mão dada, porque você vai passando por algumas situações que você vai amadurecendo mesmo, né? E aí você anda de mão dada. Mas de vez em quando a gente quer dar aquela corridinha e a gente quer soltar, né? Mas aí a gente cai lá na frente. E aí a gente olha para trás e a gente vê que Deus tá ali. De braços abertos, e a gente volta e corre e pede perdão para Deus. E recomeça, é uma vida diária, né? E aí eu falo assim, então ser serva de Deus não é importante? Não, eu sou serva de Deus, mas eu falo que estava invertido os meus valores. Então, assim, hoje eu sirvo a Deus e eu tenho prazer em servir a Deus porque Ele me amou primeiro. Porque a graça me alcançou. Então, eu sirvo não porque eu vou ter de recompensa. Eu sirvo porque eu tenho gratidão. Eu honro a Deus. Me alegra eu honrar a Deus. Eu saber que eu tô honrando a Ele. Que eu tô glorificando o nome dEle. E aí, Deus foi mudando a minha vida num todo. Porque, assim, Deus literalmente falou, Ele me refez e fez de novo. Então, todas as áreas da minha vida, Ele falou assim, Liliane, você é um ser integral. Eu quero você por inteiro. Então, assim, você come para glorificar Deus. E aí, Deus começou a renovar a minha mente, né? Eu falo que esse versículo, Romanos 12, é um versículo que ele fica na minha mente 24 horas, né? E não vos conformeis, mas transformar com a renovação da vossa mente. A gente só consegue transformar quando a gente muda a nossa mentalidade, né? Então, assim, para que eu vou fazer uma atividade física? Porque eu vou estar glorificando a Deus. Porque se eu cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu glorifico a Deus. Eu honro ao Senhor. Né? Para que eu vou me alimentar de tal forma? Né? Eu não vou me alimentar porque, assim, quando eu falei das minhas pesquisas aleatórias... É bom já entrar nesse assunto. Eu sou uma caixinha de ideias, né? Eu falo que por fora eu sou calma e por dentro eu sou uma explosão, assim. Eu tenho uma mente bem acelerada, né?
E eu tenho muitas ideias, muitas ideias. E as minhas ideias, elas são assim, desde tipo assim, eu mando uma mensagem, amor. Ai, tava pensando porque o pão de queijo, não sei o que lá. E depois eu estou falando, ai, porque eu vi que o ar-condicionado é isso, é aquilo outro, né? Então, assim, e aí eu gosto daquele assunto, e, tipo, surgiu aquela ideia, eu vou a fundo, eu pesquiso, né, sobre o assunto e eu quero saber o que que é, né, tal. Então, assim, depois que você passa por tudo isso, lógico que você começa a querer entender. Mas por que que acontece, né? Então, quem faz atividade física, você tem uma chance menor, o seu corpo não sei o quê. Ah, então se eu comer tal coisa, eu comer tal coisa, tal. E aí você corre o risco de você falar assim, não, então eu não vou fazer tal coisa, como se eu tivesse o controle. Eu tivesse esse poder. E aí eu falei, não. Eu não posso entrar nesse mérito. A gente não tem um controle. Quem tem um controle é Deus. Lógico que a gente gosta de um controle. Eu adoro ter o controle das coisas, né? E se eu pudesse, eu queria ter o controle de tudo. Mas assim, não. Não, eu não faço isso, não é porque para ter um controle. Eu cuido da minha alimentação porque eu estou honrando ao Senhor, porque Ele me deu mais uma oportunidade. Né? Eu estou glorificando a Deus. Eu vou fazer tal coisa, eu vou assistir tal coisa. Então, assim, Deus foi trabalhando em mim e falou assim, olha, Liane, você não é só serva, você não é só salva, você não é só filha, eu quero você por inteiro. Né? Então, todas as áreas da sua vida, eu quero que você entregue a mim, né? Então, assim, é esse processo que eu continuo vivendo, que eu continuo buscando, e aí eu trago a memória, e quando às vezes eu tento pegar o controle, eu tento sair do colo do pai, eu volto e eu falo, não, Deus, perdão. Lá vou eu de novo querendo ter o controle, lá vou eu querendo sair, né, do seu colo. Não, Deus, eu quero voltar pro seu colo. Porque eu sei que lá eu tô segura. Lá eu tô completa. Lá eu sei aonde que eu tô, onde eu posso ir, aonde eu posso pisar. Eu tenho uma dúvida não, uma coisa que eu queria aqui salientar. Como é que foi o dia, eu não sei como é que essa notícia veio, mas que você descobriu assim pela boca de um médico, eu não sei, que você, tipo, estava curada disso. Como é que foi esse dia? Foi muito especial, assim. Na verdade, quando eu fiz a 4ª quimioterapia, assim, você vai fazendo exames sempre, né? Você faz muitos exames, né? E eles vão acompanhando. E aí tem um exame que é o PET scan, que é aquela tomografia que eles veem o corpo todo, né? Que ela é mais completa, e aí eu fui fazendo, né? Então, você vai fazendo, vai acompanhando, tá diminuindo, né, tal. E aí, quando eu fiz a 4ª, aí eu já não tinha mais nada, né? E aí você fala assim, então, glória a Deus, acabou, não preciso fazer mais nada. Aí o médico falou, não, Liliane, você tem que completar o ciclo, né? Que seriam as 8 quimioterapias. Então, assim, aí eu fui continuar fazendo. Até eu fazer a última. E aí eu refiz o exame. E aí veio a notícia. E foi algo assim, gente. É algo muito bom. Assim, é muito bom. É maravilhoso. É gostoso porque, assim, as enfermeiras curtem com você, aí leva bolo, elas cantam parabéns, né? Vem o hospital todo no Legal. quarto, né? E canta parabéns. E aí o médico. E é tão gostoso porque, assim, eu não sei se nessa área que, assim, eu falo câncer, a palavra câncer, ela tem um peso muito grande, né? Quando você fala assim, tá com câncer, é meio que uma sentença de morte, né? Negativo demais, né? É muito pesado, assim, as pessoas parecem que a gente tem isso, né? E, lógico, é uma doença muito séria mesmo, mas, assim, ela parece que ela é uma doença mais pesada, assim, né? E aí, Deus preparou, mas eu acredito que nessa área são pessoas muito especiais que escolhem essa área, né? Porque não é qualquer um, né, que vai escolher.
Então, assim, eu peguei médicos, enfermeiros muito amorosos. Muito amorosos. Olha. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, assim, e porque parece que eles se tornam a sua família. Sim. As enfermeiras do hospital, até hoje, elas no Instagram, tipo assim, são minhas amigas. Porque, assim, eu fiquei com o Ai, eu esqueci o nome, é Porto Carter, Rafa? Acho que Porto Carter, Aí eu fiquei com ele até Quer 3 pesquisar, Rafa? anos. O Johnny não tá aí, hoje que ele vai fazer as pesquisas aleatórias dele. Eu fiquei com ele até 3 anos depois do fim do tratamento. Porque você tem que ficar indo limpar ele, na verdade, para não Sim. entupir da infecção. Então você vai lá, fura, elas colocam o sorinho e tal. Então eu ia a cada 15 dias ou um mês, eu não lembro agora. Não sei se era um mês. Catéter. Catéter, Catéter isso. mesmo. Catéter. Eu tava na minha cabeça, mas eu pensei que era outro tipo de coisa. Porto Carter. Porto Carter. Tipo, né? Os tipos, Ah, tá, então né? tem Ah, outros tá. tipos. Então é catéter. É um porque catéter. minha mãe, quando ela teve pedra no rim, ela chegou a colocar o catéter. Eu né, também pra- tive Sim. que passar por essa luta. Depois você É fala dolorido. referente. Então eu ficava indo no hospital, eu fiquei indo 3 anos depois que eu tinha acabado o tratamento, entendeu? Eu fiquei indo lá pra limpar. Então, assim, Deve ser muito... as enfermeiras viram sua amiga, você sabe tudo da vida, de filho que vai crescendo. Então, assim, eu tenho elas no Instagram, então, assim, eu converso com elas até hoje, né? E o médico também, muito, assim, foi muito de Deus, sabe? Assim, toda vez ele brincava, ele também, a esposa dele engravidou no meio do meu tratamento, então aí nasceu o nenê, sabe? Assim, tipo, Você acompanha você muita coisa. acompanha muita coisa, né? Vira mesmo uma família, Uhum. né? E esse hospital, logo quando eu cheguei, tinha um enfermeiro que ele era cristão. E aí ele chamava as pessoas pelo nome, só que aí ele chamava, Liliane, mas aí ele sempre falava um versículo da Bíblia. Uhum. Era muito especial isso, sabe, gente? Assim, era muito gostoso. Então, Refrigério, né? era um refrigério, sabe? Assim, ele deixava o ambiente leve, Sim. sabe? Você Uhum. já ia com aquela paz. Então, assim, eu vejo que foram cuidados de Deus mesmo, Uhum. né? Na minha vida, né? Então, assim, foi muito bom. E quando eu vi essa notícia, eu lembro que eu gravei o vídeo, né? E aí coloquei nas redes sociais. E, ai, glória a Deus, né, tal. Aí eu fiz o culto de ações de graça, né? Agradecendo a Deus. E assim, é muito louco, porque às vezes você para pra pensar e fala, nossa, né? Quando eu fui vocês me convidaram, né? Você começa a relembrar, né, tal. Uhum. E aí eu já chorei muito em casa, né? Porque você vai lembrando dos detalhes, né? E aí você fala, nossa, Deus, muito obrigado, né? Uhum. E aí você vê tá no meu Instagram, tá o Salmo 30 ali na bio, né? Porque eu falo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, Uhum. Glória a Deus. né? E ela vem, a gente pensa que não, mas um detalhe que eu esqueci de comentar aqui, quando eu comecei a fazer exames em novembro, eu acho que em outubro. Como eu cresci em igreja, em cultos em casa, em igreja pequena, então ainda mais culto em casa, né, tinha. E aí eu lembro que eu falei assim, amor, tô com vontade de fazer um culto aqui em casa, né, vamos fazer um culto e tal. E aí a gente fez um culto, aí foi a Ginaína, o Denilson e um diácono, Rodrigo, acho que é o nome dele. E aí eu lembro que a gente fez o culto e tal, não sei o quê. E aí, quando acabou, no final do culto, eu lembro que esse diácono virou pra mim e falou assim, Liliane, Deus manda te falar que você vai passar uma experiência bem forte com Deus, Glória a Deus. né? E aí eu falei, glória a Deus, né? Uma experiência, que bom, né? Vai ser algo muito bom, né, tal. E eu nunca ia imaginar Imaginou que que a ia minha ser nesse- experiência com Deus ia ser algo bem forte, algo bem, né? Mas foi muito bom, porque toda vez eu lembrava disso e eu falava assim, Deus falou que eu ia passar, Uhum. né? Deus falou que eu ia passar, né? Então, assim, Deus está comigo, Deus me avisou, né? Ele está me guardando, né? Então, assim, Deus é um Deus de detalhes, Uhum. né? Deus é um Deus que cuida, é um Deus que ele gosta de intimidade, né? E acho que todos esses detalhes que ele foi colocando na minha vida, né? Isso, cuidar das pessoas, enfermeiro e tal,
foi ele falando assim, eu gosto disso. Uhum. Eu quero os detalhes da sua vida, né? Uhum. Eu quero participar da sua vida, né? Porque a intimidade é para os filhos, Sim. né? A gente fala assim, um senhor, né? Meu chefe, a gente tá aqui na mesa e o chefe tá aqui. Você senta na mesa com o chefe, você conversa com o chefe, você pode usar a roupa do uniforme, Uhum. né? Do chefe, da empresa, vamos dizer assim. Mas a intimidade, quem desfruta, são os filhos, É verdade. né? É quem tá ali com ele no dia a dia, que conhece, que sabe, que vai conhecer os detalhes, né? Então, assim, Deus foi com muito cuidado ali, me lapidando e falando: é isso, Liliane. Uhum. Eu quero detalhe da sua vida. Eu quero participar. Você fez planos bons, né? Porque eu tinha planos bons, né? Eu queria ter mais um filho. É um plano bom, não é um Sim. plano ruim. Mas será que eu estava participando dali, né? Será que você perguntou se esse era o desejo do meu coração para você, Uhum. né? Então, assim, foi isso, gente. Foi esse cuidado que Deus teve teve. comigo de uma forma muito especial. Uhum. Queria falar só algumas coisas que Deus tá falando pra mim. Vendo essa história, eu vou falar meu ponto de vista, assim, né? Eu, recentemente, eu tive uma notícia boa também sobre em relação à minha tia, né? Que ela também tava com câncer. E ela foi curada também. Glória a Deus. Então, eu já tava vindo meio que pensando, mano, eu vou chorar muito nesse episódio. Não que eu não chore nos outros, né? Mas eu queria até mandar um abraço pra minha tia Maria, que na verdade é tia da minha mãe, né? Mas na minha família é tudo tia, tudo primo. Que nem o Davi não é meu primo, é primo da minha mãe, mas eu chamei de primo, então assim vai. Então, e pra mim, vendo essa situação, Lidiane, tipo, vendo da forma que Deus fez, e Deus, ouvindo você falando, ele falou pra mim que em muitos momentos a gente esquece que ele é o Deus Pai, né? E essa palavra, assim, pega muito pra mim porque eu já tive uma experiência bem ruim também, não nesse grau, assim, mas eu já tive uma experiência muito ruim, que foi praticamente a mesma coisa, assim, Deus me chamou no particular, no individual, e você vê que é muito diferente, assim. Foi o que você falou, às vezes a gente é filho de pastor, a gente é da igreja, mas a gente não pode esquecer que duas coisas, a salvação é individual e Deus sempre vai querer o nosso individual com ele. É Não adianta, verdade. a gente não vai subir pro céu segurando a perna dos nossos Sim. pais, né? É. Então Deus sempre tocou nesse assunto comigo, filho, eu quero um particular, filho, eu quero um particular. E aí, quando eu tive realmente esse particular com Deus, foi a mesma coisa. Deus foi questões que eu tinha também pra Deus, que eu questionei ele, falei, Deus, por que eu tô passando isso? Aquelas típicas questões que a gente tem quando a gente tá passando por um problema, né? Uhum. E Deus falou, filho, era isso que eu queria. Queria que você tivesse um momento de filho comigo. E ali, foi uma experiência muito... foi tipo, pra você ver como que é tão especial. Não é uma mesma experiência que eu teria com meu pai mesmo, entendeu? Tipo, com o meu pai da terra, vamos dizer. Mas é muito além, porque além de você sentir a presença dele, você sente também como se ele estivesse te ouvindo, assim, sabe? Você sente que você não tá falando sozinho. Eu tinha também esse costume eu já falei uma vez no podcast também que eu tinha esse costume de colocar uma cadeira na minha frente e imaginar que Deus tá sentado lá e começa a conversar sozinho. Ainda bem que na minha casa só tem cristãos, né? Falando, mano, vamos internar esse menino aí que ele tá meio pancado, velho. Mas, e Deus, você falando sobre esse Deus Pai, às vezes é muito importante esse episódio, assim, cada episódio Deus, eu tô falando aqui, mas Deus sempre vai colocando temas, assim, enquanto as pessoas vão falando, Deus sempre vai colocando tema, então Deus Pai pra mim é muito nítido, assim, nesse episódio, por conta da experiência que você teve, né, e até pra galera que estiver assistindo, pode estar passando por um problema. Eu acredito que problema não tem nenhum grande ou pequeno. Acho que problema é problema. Então, depende da pessoa. Talvez pra pessoa que ela é um problemaço, pra outra que vai estar vendo ali e fala, nossa, mas é tão, né? Mas pra pessoa.
Então, e Deus não mede tamanho, né? Porque Deus é o Deus impossível, né? Então, meio que pra ele, assim, nada é impossível. Só basta a gente crer nele, ser fiel a ele, né? E reconhecer ele como pai também, né? Então, Deus fala muito, muito forte pra mim isso, nessa questão pra gente ter esse momento com ele, do individual, que é muito importante. Meu, diariamente, a gente esquece às vezes que... Meu, sei lá, eu vou ser bem direto, às vezes a gente esquece que Deus existe, às vezes. Sim. A gente tá no nosso dia a dia, às vezes é tanta coisa assim, que, meu, é só uma simples... É só você chamar Deus, meu, uns 5 minutos, você já tá muito melhor, entendeu? É muito assim. E quando você aprende isso, você começa a ficar muito mais dependente de falar com Deus. Então, meu, qualquer problema que você tem no seu dia a dia, meu, qualquer problema mesmo, você fala, Deus, meu, tá um perrengue aqui, o que eu faço? Me dá direção. E Deus dá direção, mano. Deus é muito real. Às vezes a gente até quando a gente tá na igreja, a gente às vezes não acredita, continua acreditando, a gente só vai por ir mesmo. Então, meu, é muito importante também a gente pedir muitas experiências com Deus. Eu sou uma pessoa curiosa, né? Então sempre pedia pra Deus, eu quero ter tal experiência. E eu também sempre acompanhei, por ser filho de pastores, eu sempre acompanhei muito visitas, essas coisas. Então, tipo, você acaba tendo muita curiosidade, você acaba vendo muitos testemunhos e você acaba falando, Deus, eu quero ter Também isso, quero. sabe? É muito legal. E às vezes é importante a gente passar por essas experiências, porque quanto mais você vai conhecendo como Deus é, não o que ele faz, que tem isso, né, galera? Serve a Deus porque eu vou ser rico, milionário, não. Mas como Deus é com as pessoas, né? Você vai vendo cada coisa que Deus faz, meu, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na vida da minha tia, o que Deus fez na vida do Fê, do Vitinho. Você vai vendo, assim, o que Deus vai fazendo, você vai falando, meu, Deus, ele é incrível. Eu falo Deus é um gênio, mas, meu, Deus é muito além do que um gênio, velho. Não existe nem palavra pra descrever. E aí você vai vendo que nem essa da minha tia, o que aconteceu com a minha tia, tava, meu, todo mundo preocupado. E tem uma parte da minha família que não é cristã, né? E isso gera um pouco meio de conflito, assim, tipo, eles acreditam em outra coisa e você, meu, mas gera preocupação do mesma forma, a gente fica preocupado, a gente ora. E, meu, e graças a Deus que ela não ficou por muito tempo, assim, né? E Deus falou, né, pra ela que Deus ia curar ela, que era um tempo, que também, pra vocês verem, era um tempo que ele queria ter com ela também, que separou todo esse tempo pra ela ter um íntimo com ele também. Ela teve a experiência dela, ela já contou também. E você vai ver, sabe, aí você vai vendo essas coisas, para mim é muito impactante você ver isso, que você vê também muito amor de Deus, né? E você vê Ele também quer os um- propósitos, né? Ele quer um relacionamento com a gente, né? Uhum. Eu vejo assim, hoje eu como mãe, o Léo, não importa ele estar em casa, no quarto. Eu quero que ele esteja junto, eu quero que ele conte o que acontece, né? Meninos é mais diferente, né? Assim, não são tão abertos, assim, É. né? Então, assim, você fica, né? Léo, né? Eu quero saber, e você fica perguntando por quê? Porque dá prazer de você participar da vida. Uhum. Ele vai continuar sendo meu filho, se ele estiver no quarto, né? Então, assim, a gente vai continuar tendo Jesus, a gente é salvo. Não vai mudar, mas o que Deus tem prazer é ter o relacionamento com a gente, Uhum. né? É verdade. É aquela intimidade. Então, assim, e a gente não presta atenção nisso. A gente vai levando a vida e a gente nem... a gente fica desapercebido de quão isso é maravilhoso. Uhum. Como você fala assim, nossa, mas como eu vivi tanto tempo sem ter esse relacionamento com Deus? É. Como eu perdi? Como eu perdi? Eu poderia ter vivido muitas coisas maiores e melhores, né? Se eu tivesse me entregado antes, né? Né? De corpo e alma, né? E falado, Jesus, vem aqui sentado do meu lado e vamos conversar, né? Mas, assim, infelizmente, a gente cria essa religião. E talvez nós, que nascemos, acho que aqui todos, né? Num lar cristão, Sim. talvez a gente corre um risco até maior, porque para nós é muito comum, né? Então a gente
tá comum, a gente tá na igreja, tá legal, Sim. estamos Acaba lidando vivendo. como se fosse uma rotina também, Como né? se fosse Sei uma lá, todo domingo na rotina. igreja, Não dá o devido É. valor. escola né? dominical, a gente não acaba Só que chega vendo. uma hora que a gente precisa ter a nossa experiência com Deus, né? A nossa intimidade. É. E aí, E uma coisa que eu vi sobre a sua história, Eliane, na questão de como Deus cuidou de você nesse momento, na questão do hospital, né? Meu, eu acredito, eu vejo muito também, na minha vida também, às vezes Deus, ele... A gente passa por momentos difíceis, mas Deus é tão misericordioso que até nesses momentos difíceis que a gente passa, Deus, ele cuida da gente, né? Sim. Você vê que por mais que o processo seja muito difícil, Deus, ele sempre tá lá com a gente, mesmo assim, sendo e ele sabe complicado. o melhor, porque aquele médico que eu fui com meu pai, aí ele falou assim, ó, você vai em tal hospital, porque esse hospital é referência de câncer, tal, tal, tal. O meu plano não cobria aquele hospital. Uhum. E aí, na época, né, tava o Thiago, a Lília comigo, e o Thiago queria pagar uma consulta particular na hora. Não, nós vamos pagar. Eu falei, calma, Thiago, calma, né? Tipo, vamos esperar, porque era um sábado, e aí falou, vai te dar só uma dipirona, porque não tem um médico especialista, é só um médico, né? Eu falei, não, vamos pagar uma consulta pra me dar uma dipirona, não precisa. Uhum. E aí, a gente vê que, assim, às vezes, o que é referência para os homens não é o melhor para nós. É Né? verdade. Então, assim, eu não fiz o tratamento no hospital referência. Que eu acredito ser um hospital muito bom. Uhum. Sim. Mas Deus tinha um plano para mim Uhum. num outro hospital, né? Com outras enfermeiras, com outros médicos. Então, assim, é você descansar no cuidado de Deus, Uhum. né? Se entregar. Porque às vezes a gente tá pedindo algo, e tem que ser da nossa maneira, tem que ser do nosso jeito, né? Uhum. Hoje eu compartilhei com o Vinícius um post sobre isso. Eu falei assim, às vezes Deus já te respondeu, mas você não tá enxergando porque não é a resposta que você quer. Uhum. Profundo isso. Então, assim, às vezes a gente quer tanto aquilo, a gente acha que aquilo é o certo. Recebi porque uma você- chulapada no Instagram já. Um tapa no Instagram lá. Crente não tem folga, né? Não, Deus usa até o Instagram pra falar É com a verdade. gente. Nossa, minha mãe mandou uns também, mano. Que eu... Fala louco, mãe. Tô no meu momento de Chinelada, lazer, né? já vi aqui. Então, Passa de assim, vibras. é isso, Deus é assim. A gente nunca vai explicar Deus, né? O trabalhar de Verdade. Deus. Uhum. Mas sempre vai ser o melhor pra nós. Meu, é muito lindo, velho, como Deus tem trabalhado assim no podcast, né? Cada episódio tem uma mensagem, né? E assim, vendo o que Deus fez na vida da Liliane, assim, vejo muito pessoas que podem estar passando por isso também, sabe? Até nesse momento de muitas questões pra Deus, né? E Deus com certeza trouxe a Eliane aqui pra falar pra gente isso sobre a questão do Deus Pai e falar pra quem estiver passando essa dificuldade de, meu, fechar a porta do seu quarto e falar com Deus, meu, fala todos os problemas que você tem, pede direção pra Deus. Às vezes a gente tá meio confuso e a gente não sabe pra que lado, que ação tomar. Então Deus talvez preparou esse episódio pra você cair nesse episódio desse podcast, pra você ver o verdadeiro amor de Deus, né? E o cuidado dele também, né? Porque na sua história foi muito nítido isso, de como Deus cuidou de você também nesse processo difícil. Uhum. E às vezes a gente não entende na fase, quando a gente tá vivendo, a gente só vai entender depois, né? Então, às vezes Deus, ele... Por isso que o discernimento é muito bom da gente ter, né? Na fase que a gente vai vivendo, ter o discernimento é muito importante, porque às vezes a gente recusa certas coisas e mal sabe que Deus tá proporcionando aquilo pra gente, o que vai acontecer depois, né? Sim. Então, nessa fase que você teve do hospital, depois você foi entender só depois, né? Que Deus preparou antes pra você E pode ser tá que preparado. tem vezes também que Deus não aponta, né? Exato. Essa questão, tipo assim, do porquê. Uhum. Mas que nem você tava falando, Liliane, e recentemente eu fui muito ministrado por Deus sobre Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas, na tempestade. Tava até conversando com a Amado esses dias a respeito disso. E que Deus me ministrou muito forte no meu coração é que existem dois tipos de tempestades. Aquela que vem com uma tempestade para disciplina, por conta de desobediência, no caso de Jonas. Uhum. Mas também tem a questão da tempestade que é para aperfeiçoamento. Sim. E Jesus, ele anda sobre os problemas. Ele está acima dos problemas. Você pode não entender o que está acontecendo, mas se você confiar e colocar sua dependência em Deus, você anda sobre as águas e
E isso gera uma certa dependência em Deus. Então eu vejo muito na sua história essa relação. Tipo assim, quando o problema chega, você vai pro seu quartinho de oração, botar sua dependência e sua Conseguir, confiança em Deus para gerar um aperfeiçoamento Sim. na sua vida e para você realmente ter esse encontro com Deus, que foi o que mudou a sua vida, né? Exatamente. Então, tipo, eu vejo muito isso no que Deus me ministrou e que eu tinha até prometido também para ele que se eu tivesse uma oportunidade eu ia expor isso que ele falou. Uhum. E espero também que se a pessoa que tá vendo aí esteja passando por esse momento de dificuldade, né, saiba que Deus, ele anda por cima dos seus problemas. Amém. Nada é impossível para ele. Então, pode ser que Deus não fale do porquê que você tá passando por isso agora, mas saiba que pode ser por um aperfeiçoamento, para lapidação, né, do seu coração em Deus, para você ter um encontro com ele, mas também pode ser por disciplina. Sim. Porque você saiu aí, deu uma desviada, mas nada é em vão. Quando você tá com Deus, você só tem a ganhar. Exatamente. Pode ser que você se desvie, beleza, Deus vai tratar, mas Deus vai te puxar de novo. Porque, mano, seja pra bem ou por mal, né? Que eles falam sempre, seja por amor ou na dor. Então, mano, com Deus você não perde nunca, velho. Exatamente. É aquele versículo, né? Bem sei os pensamentos que tem a voz, né? Pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que deseja, né? O que você deseja. E aí a gente pensa, o que a gente deseja é o que a gente quer ali, né? Nosso coração. Mas, na verdade, o que a gente deseja é a vontade de Jesus. Porque se a gente nasceu dele, né? O nosso espírito, a nossa alma deseja ele. Sim. Então a gente deseja a vontade dele. Sem a Sim. gente perceber, a gente deseja a vontade dele. Sim. Porque quando acontece a coisa, você fala assim, nossa, Meu Deus. eu desejava isso. Sim. Aí eu falo, nossa, Lili, você desejava ter uma doença? Não, não é que eu desejava ter a doença. Eu desejava ter essa experiência com Deus. Eu desejava ter esse encontro, eu precisava desse encontro. Então, assim, você fala, nossa, então, isso não era o pensamento que eu queria, não, pensamento de paz. Isso não é pensamento de paz, não. Mas Deus me deu o futuro que eu queria, o que eu desejava. Glória a Deus. Que tudo vem dele, tudo é por ele, Sim. né? É legal que também, tipo, Jesus, quando ele tá andando sobre as águas e na tempestade, primeiro ele não acalma a tempestade, ele acalma os discípulos. Sim. Então Jesus faz com que, você pode estar passando por todos os problemas na vida aí, mas, calma seu coração, confia em mim primeiro, que depois eu acalmo a tempestade. Então, tipo, é uma coisa assim muito, mano, que você tem que botar confiança, você tem que praticar a sua fé, tá ligado? Porque se você dá esse passo de fé, Deus dá 2 em sua direção. Porque tem situações que, assim, a gente vive e você fala assim, ok, né, nós passamos por desemprego do Vinícius, Sim. por ok, mas são coisas que a gente dá o nosso jeitinho, Sim. entendeu? Você sempre sabe que você tem alguém que vai te ajudar, você tem pai e mãe que vai te ajudar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou conseguir, entendeu? Mas aí, às vezes, Deus coloca a gente numa situação que agora é só ele. Não tem o que você faça. Você tá dependendo de Deus. É a Exato. situação Deus dos tira todas as discípulos. suas muletas, Você né? tá no meio do mar ali, ó, com o barco ali, você fala, Jesus, e agora? O que eu faço? Eu não consigo voar, né? Então, assim, é só o Senhor, né? E aí que você vai aprender A viver na confiança e na dependência. confiança de Deus, confiar em Deus. É verdade. É top. Mano, uma coisa que eu queria saber do Vinão, mano. Ixi. Como que foi esse processo pro Vinão, mano? Se quiser, pode falar daí mesmo. Se quiser vir aqui e falar. Porque, tipo, mano, eu fico imaginando, tá ligado? A Liliane passando por todos esses processos, mas você tendo que viver lá em Paulínia, né? Paulinha. Sozinho, mano. Seria legal ver a visão dele e também ver com o El também, né, mano? Porque talvez também a gente vai ter provavelmente uma outra... Aquele nosso projeto. Mas talvez ele vai ter a oportunidade de falar também disso aí. Em breve, cara. Em breve no cinema, então? Aí vai ser nos bastidores, Vai ser então. nos bastidores. Mas o Léo também vai falar, em nome de Jesus também vai falar. Cara, muito complexo, né? Muito difícil. Só o fato de você já estar longe da sua família é muito difícil. E ainda com uma situação dessa, e
dobra, né, sua dificuldade. E assim, foi pela graça, literalmente, né? Literalmente pela graça. Então, assim, foi muito difícil poder, assim, você não poder estar junto, né, 100% do tempo, mas também sabendo do cuidado de Deus, né? Deus preparou as pessoas, preparou tudo, né? Sim. Foi tudo um preparo dele. Mas complicado. Foi aí que Nossa, começou imagina. a corrida, né, amor? Até depois é um gancho, né? Depois a corrida entrou aí, na verdade. Vamos, acho melhor. Começou a correr pra poder, Pra não tipo... ficar maluco, pra A gente não- vai chamar o Vinão em outro episódio, a gente faz um outro episódio Sim. só com o Vinão pra ele falar. Aí é Foi brabo. Aí é bravo, a gente guarda. Top. Então tem uma coisa aí pra. Vocês querem Tô sentindo que o Vitão quer falar alguma coisa. algo? É, Fala aí, não, Vitão. o que é interessante, que eu tava pensando também, né? A respeito recentemente eu também fiquei internado, né? E a gente fica esperando o dia da alta. A gente quer a alta a todo custo, né? E a alta, ela é uma boa nova. É uma novidade. Sim. Ivete, quando você tava lá na pedrinha no rim, Deus me livre. você queria uma alta A pedra no Nossa. caminho. É bom ter uma atençãozinha, né? Mas Toma ruim uma ficar água aí, no hospital. aproveita. Oh, O fato da Boa Nova é extraordinário, né? Porque a gente é calçado com o Evangelho, né? Igual em Efésios 6 fala. E a gente precisa carregar a Boa Nova. E isso é para todo mundo, não é só para quem é desviado ou para quem nunca serviu a Jesus. Existem boas novas para gente que é filho. A respeito de, tipo, a gente não é só chamado para ser servo, mas a gente é chamado para ser família, tá ligado? De Cristo. Entender o corpo, entender tudo isso. Isso é uma boa nova. É uma boa nova para você que tá vendo aí que já tem, sei lá, 50 anos de igreja. É que, tipo, sempre tem mais. Sempre tem uma novidade. E assim, a diferença que a gente estava conversando a respeito daquele enfermeiro que, né, o médico que recitou um versículo, ou do enfermeiro que chega com um sorriso, é muito diferente, né? Às vezes eu tava lá internada e chegava a mulher já ligando a luz, tudo para dar o remédio de noite, aí você dava aquele susto, aí a pessoa chega, e aí, Vitor, tudo bem? Como é que você tá? É diferente da que chega, faz o trabalho e sai. sim. E isso me traz muita atenção, porque assim, nós somos chamados para ser enfermeiros nessa terra. E como que a gente tem tratado as pessoas doentes, sabe? Verdade. A gente tem vindo com boa nova, a gente tem vindo com uma boa notícia falando, olha, existe salvação para você. Você vai nascer de novo, cara. Para um cara que já tem 70 anos de idade, mas nunca conheceu a Cristo, verdadeiramente. Então, assim, da mesma forma que eu ansiei aquela alta, da mesma forma que você ansiou a cura, você espelha a pedrinha, a sua Eu tia, parei 3, mano. a sua tia ter a cura, né? A gente precisa ser assim para compartilhar a boa nova do reino, cara. Glória a Deus, mano. Porque é extraordinário, porque a partir do momento que a gente entende o relacionamento com Cristo, a gente vai entendendo que nunca tem um limite de, tipo, eu já conhecia Cristo na totalidade. É infinito. É verdade. Então, a boa nova que eu tenho pra você, cara, que tá assistindo aí, que já tá 50 anos na igreja, é que Deus tem sempre mais pra você, pra se revelar pra você. Amém. E também para os outros que estão assistindo. Lembra que você é um enfermeiro de Deus enviado nessa terra, pra você ser luz e salvo e também ser cura. Para algum amigo que está distante, para um amigo que está triste, desanimado, chega com uma palavra, chega com um versículo, chega com um sorriso. abraço, um sorriso. É verdade, mano. Porque Vai dar um fade to black no meu sabe? A gente é chamado para isso, cara. É verdade. E quando eu tava internado, chegavam, né, as novidades. E tal, tipo, você fez exame tá tudo certo. Você vai ter que fazer um exame amanhã que é assim, assim, assado. E fazia muita diferença, tipo, muita diferença mesmo quando a pessoa chegava pra tranquilizar, tá ligado? Eu ia fazer um exame lá que tinha que tomar um medicamento na veia pra fazer o exame e tal, e aí uma pessoa chegava e falava, isso daí esquenta, hein? Isso daí coça, isso daí pode, não sei o que lá, isso aquilo aqui do coração, disparar. Aí chegou uma enfermeira, não, calma, tudo tranquilo, fica na paz, calma. No meio da tempestade, né? No meio da tempestade. No meio da tempestade, a gente tá daquele jeito e Deus acalma a gente. Deus também manda pessoas para nos ajudar, igual as pessoas que fizeram essa campanha, né, do lenço, as pessoas que levaram. Isso é inacreditável. Entender que todas as coisas que a gente passa, igual o Juninho falou,
não é simplesmente para que a gente se achegue a Deus. É porque o nosso testemunho também aproxima as pessoas do Pai. E isso é extraordinário. Então, o Juninho falando, o Pivete falando, é muito bom. Depois que a gente passa, a gente entende que Deus nos chamou para um nível de maturidade diferente através desse processo, mas que agora, através das feridas que doeram na gente, a gente vai poder levar cura através dele para essas pessoas que precisam. Então, lembra, você é enfermeiro de Deus nessa terra. Tá? É isso daí. Uma coisa que eu lembrei que o Vitor falou, mano, é que Deus, ele não livra a gente da tempestade, mas na tempestade. Né? Exatamente. A gente vai passar por muitos problemas ainda, muitas dificuldades, mas, mano, Deus vai estar na tempestade. Essa é a boa nova, tá ligado? Essa é a boa isso. nova. Essa é a boa nova. Deus está lá. Eu vi, deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Eu vi uma frase do pastor Arivaldo de Pinheiros, da Presbiteriana. Ele falou assim: extraordinariamente, Deus nos cura através de milagres. Ordinariamente, ele nos cura através de medicamentos, através de um abraço, através, né? Então, assim, é tudo sobre ele. Sempre foi ele, né? Então, às vezes é na tempestade, às vezes Deus pode livrar, porque Deus poderia. No primeiro exame que eu fiz, quando eu fui repetir o exame, ele poderia não ter mais nada. Poderia, muito bem, e glória a Deus. Eu ia testemunhar, glorificar Deus. Mas não, ele queria que eu passasse por aquilo. Né? Então, assim, sempre vai ser ele. A forma que ele vai fazer, a gente nunca sabe. É pra glorificar, né? Mas sempre vai ser pra ele, a glória dele. Glória a Deus, mano. Alguém tem uma pergunta aí dos backstage? Só chorando, o pessoal tudo chorando. Só tá no queimadura. Uma coisa pra falar aí? Não. Tempestade, a gente, essa passagem, né, de Pedro, ele, Jesus permitir a onde? Exato. Pra ser resgatado. É. Tem um mistério. Mano, você vê que, tipo, até mesmo na música do Davi Sasser cantando, ele fala que, mano, tipo assim, pra Pedro parecia que Jesus estava longe, mas quando ele afunda, Deus já tá com a mão aqui, velho. Então, tipo, ele puxa, tá ligado? Então, Sempre tá pronto, né? Verdade. é isso aí. Então, bora pras perguntas? Vamos para as perguntas, tá demais. E, gente, quando vocês tiverem. Galera, vai deixando o like, Mano, verdade. os comentários, vão se inscrevendo. Falei do Juninho das novidades. Mano, a gente tá a cada dia 10 inscritos, eu tô vendo lá, tá um absurdo. Ô, louco. YouTube, obrigado aí, tá? Tá difícil, cara. Até que enfim. Não, agora o YouTube tá nosso amigo agora, né? Né? É lógico. Graças a Deus, gente. A gente Ele tá agradece. querendo comer um pão da garagem, um chocolate de laços de fita, com certeza. Dando de YouTube Ele, lá, ele agora tá pedindo indiretamente. Agora eu quero uma porcentagem. Gente, mas a gente agradece muito. A gente brinca assim, mas pra gente o mais edificante ainda é ver que Deus tá trabalhando, né? Tipo, que Deus tá divulgando isso, que Deus tá fazendo acontecer. Nada é por nós, a gente é só uma ferramenta. Então, a gente agradece muito a vocês, assim, os comentários, a galera tá comentando bastante, divulgando bastante. Então, é isso aí, mano. É promover Deus, né? Então, é isso daí. Não se Glória. esqueçam, nosso especial de mil inscritos tá no forno aí. Aguarde Em novidade. breve, no cinema, os caras. Aguarde novidades. Quer soltar... que na verdade a gente não... né? O Insta? Em breve novidade, gente. É que às vezes eu empolgo, tá Não ligado? aguenta. Às vezes eu empolgo, tem tudo. Olha, as perguntas, pelo que eu tô lendo aqui, a gente respondeu algumas já na própria conversa. Então vamos comentar das que a gente não falou ao certo. Tá. Pergunta 2. Em algum momento do tratamento, você se sentiu desamparada por Deus? Sim, no começo, né? Antes de eu ter aquele encontro ali, eu falei, ó Deus, você me deixou sozinha, me largou e foi dar uma volta, né? Jogou e saiu correndo. Mas depois, né? Eu Tudo entendi. faz sentido, Eu tudo certo, entendi. Tudo faz sentido. Deus vai encaixando as peças. Isso. Juninho, lê a 6 aí. Lê a 50. Qual foi sua reação? Qual foi sua reação ao saber Microfone, que estava grávida Pivete. do Léo? Ai, Ai, desculpa, gente. TDAH, galera. Perdoe, Juninho TDAH. falando na caneca. Vamos falar de novo então, galera.
Qual foi sua reação ao saber que estava grávida do Léo? Acho que foi o Léo que fez essa pergunta, né? Com certeza. Será? Léo, foi Então, você. foi muito bom, foi bom, só que foi assustador, né? Que eu contei, né? Assim, eu não estava preparada para aquele momento. Uhum. Foi um choque, mas depois foi muito bom. Deus foi muito bom, a gravidez dele foi muito tranquila. E o Léo é um presentão para nós, viu? E como que ele era quando nasceu? Ele era muito arteiro? Chorava muito. Chorava Não, muito. sabia que o Léo não? Não, o Léo foi de boa, assim. Até hoje ele é tranquilinho. Ele é né? muito tranquilo. Ele é de Tranquilo. boa, ele é de boa. Ele é um presente de Deus para nós mesmos, assim. Pra gente também, louva. Durante o Toda tratamento, ele cara. foi super de O boa. varão que louva, né? Ele Varão que louva. já tá lá solando já. Ele é uma Ele. benção. De arteiro, só quando? Agora eu lembrei, assim. Ele Ixi. não foi muito, mas assim, eu tava Ixi. fazendo exame, no Oxe. começo do tratamento, ele com a minha mãe, e a gente mora no condomínio, eu moro no mesmo condomínio que a minha mãe. E tem brinquedinho de madeira no parque, né? No play. Nossa. E aí ele subiu no telhado e se jogou, porque ele tava com um amigo e queria voar, sabe? Sou super-homem. Tava com a avó. Tudo já teve esse sentimento. Simples Mano, assim. quando tá com a avó, velho, é um perigo, mano. Aí eu voltando do hospital que tinha feito esse exame, minha mãe me liga desesperada com o zelador do condomínio. Ele, ainda tô no hospital, o Léo quebrou o braço. Nossa, Não mano. sei o quê. Mano. Aí cheguei, ainda tive que segurar ele pra colocar no lugar. Nossa. O Nossa. braço, não precisou Deus fazer meu. cirurgia, glória a Deus. Mas essa é a aventura mais... Pesada. assim, Hardcore. foi bem pesadinha, né? O braço todo. É, Braço quebrado. Só quebra-braço. é No só telhado, voou, pulando do assim, telhado é. do parquinho. Né? Mas ele é de boa. Homem-Aranha Geralmente é de ele é de boa. Só essas? Tem mais uma aqui, que eu vou dar uma adaptada e também já tenho uma que eu vi que não tá aqui que eu vou perguntar. Vamos lá, Pergunta vamos aí. lá. Aqui tá assim, ó, como conhecer o Vinícius, mas acho que é legal você contar uma história engraçada com ele, Ixi. com o Vinícius. Uma das Vai várias. te expor, Vinão. Ixi, Agora é a hora. E vocês estão quantos juntos? Ah. Quantos anos juntos? Quantos juntos? 2. 24 anos. vai 24 Aí, anos. De Aí 24 depois, anos. quando você voltar, você vai poder, né? Fala o seu, Falar Nossa, seu lado de gente, eu, vida. eu não lembro. Uma história engraçada. Me ajuda aqui. Sim. Daí. Ixi, A gente vai essa colocar foi o- difícil, hein? Oi. Em breve nós vamos colocar um Ou uma plano. surpresa, alguma coisa assim que ele fez que você falou, no Foi caramba, muito marcante. Verdade. Nossa, olha, essas me pegaram, que Pegou, eu né? não sei. Essa é a reação que a gente quer. É isso aí. Tá pensando. Tá pensando. Eita, nós. Nossa, gente, eu não sei. A famosa frase que o brasileiro fala. É a famosa frase do brasileiro. Complicado, né? Osso, né? Osso, né? Ah, não posso, Complicado. posso depois escrever nos Não, comentários? pode. Pode. Nos Vai comentários. pensando. que Eu vou fazer uma mais saber, fácil, vou fazer uma Ah, mais é. fácil. É, easy. Pegou Como é que pesado. foi o pedido de casamento, assim? Foi natural, vocês só decidiram casar ou foi na hora que... Não, aí a Tan, tan, gente foi num restaurante, nós dois, né? Que aí ele levou aliança de noivado. Restaurante. E aí ele fez o pedido. Surpresa? Surpresa. Aê. É. Todo bonitinho. O Vinícius é romântico. Ah, Mais do que eu. Bom, agora essa daqui já é minha. E como que foi a entrada do casal pro Ministério de Família? Família? Então, eu tinha acabado. Quando a gente foi pra Canaã, eu fiquei no coral, né? E o Vinícius estava no louvor. Aí depois ele foi trabalhar fora, saiu do louvor, né? Porque não tinha como ensaiar. Uhum. E aí eu com o Léo pequeno, eu saí do coral. E aí, quando eu acabei o tratamento, a gente recebeu o convite pra gente ajudar no curso de noivos, né? E aí a gente ficou lá. Foi que ano, amor? Foi 2015, 16. 2000, acho que 16. A gente pegou a primeira turma. E assim, é sensacional, gente. Assim, o Vitinho fez o curso, né? E olha, eu quero aproveitar. Todo mundo falar fala pra que é uma juventude benção. É uma Juventude. benção, uma benção. que vocês precisam fazer. eu E vou assim, fazer. gente, não espere Eu não vou estar fazer. noivo pra fazer. Não espere. Eu já conversei com a Sandra e com o pastor Pedro. Eu falei, na minha humilde opinião, eu acho que esse curso era até pra quem nem tá namorando. Porque assim, depois que o coração acelerou, que dá aquele friozinho na barriga, é mais difícil de você tomar algumas decisões. Uhum.
né? Então, assim, se você vê que não é, mas assim, você já tá envolvido, né? Então é mais complicado. Uhum. Então eu acho que esse curso, ele seria melhor se a galera fizesse mesmo sem namorar. Eu acho que tinha que, tipo assim, quer namorar, faz o curso. Faz o curso. Aí tem umas lições ali que você Isso. separa na hora. Não, agora eu tô curioso. Agora Porque, é isso. Agora- gente, é muito bom. Aí o pessoal pensa assim, eu vou fazer porque eu tenho que casar, é uma regra da igreja, né, tal, não sei o quê. Mas é muito bom, assim, É muito cada top, né? turma Você é que a louco. gente É muito top, passa, né? a gente aprende muito. Aí, Juninho. A gente aprende Dá pra demais. fazer já, mano. Dá pra fazer, Juninho. Você Ainda jogou? tem vaga. Vou fazer. Vai começar. Se eu fosse você, eu Escreve aí, gente. aproveitava. Hashtag Juninho vai se converter. Isso aí. Juninho no curso. Não, gente, Juninho é no muito curso. bom. E assim, é uma bênção que a gente fala, assim, a gente é mais ministrado, Uhum. né, do que a gente ministra alguma coisa. Uhum. Porque Deus fala com a gente, né, e não tem como, e as aulas são muito especiais. É pra mexer bem, né, Vitinho? A bala E- Pra dar É pra dar um choque um mesmo, chacoalhão, abrir a... pra ver se é isso que quer. É. E é uma oportunidade que a galera tá tendo agora muito boa, né? Que eu não tive, né? A gente teve um cursinho de um dia, assim, com o pastor, foi legal. Mas, assim, não era algo tão profundo, né? Algo que vai além, né? Então, assim, esse curso é muito bom mesmo, eu indico. E quem tiver, eu acho que ainda dá tempo quando for no ar. Como que faz pra quem estiver interessado em fazer? Tem um link do WhatsApp do Ministério de Família, que a gente pode passar depois. A gente aí. Passa disponibiliza aqui, passa É. pra cá depois, acho que é mais fácil, né? Passa pro Isso, Carol, ela passa eu pra gente. passo. Põe na Que descrição. ainda, gente. isso, porque ainda dá tempo, ainda tem vaga. E aí dá pra eu fazer... Vai Inclusive- até quando, Li? Oi? Vai até quando? Então, as vai inscrições? começar agora em março as aulas. E a gente vai... Acho que não sei quando que vai o É ar de que dia esse, né? que faz? Esse Quarta-feira. episódio é Quero dia fazer a 20. inscrição, viu? Então, vai começar... É de quarta-feira. De quarta? Nossa, Quarta-feira. é de Deus isso aí, mano. É de o Deus, único tá dia que eu vendo? consigo, velho. É, Aí, ó, viu? dia 28 vai pro Então, ar. vai ser a primeira quarta de março que vai começar o... Então, o uma curso. semana Eu vou antes. começar o Casados em março também. Aí, Aí, viu? ó. Uhul. Já vai. É muito bom, gente. Você não fez, Rafa? De casado ainda. Não, eu concordo. É. Você fez de novo? Opa, tá. Aí, Carol. Provoca o Rafa pra ele fazer com O Carol vai xingar o. Rafa, você tem que ser da minha turma, mano. Eu vou fazer. É, É, Carol. vai comentar. Não, isso beleza, aí, então, gente. É isso aí, gente. Eu vou esperar a sua Porque- inscrição lá, Juninho. Pode colocar. Pode colocar. Comprometi mesmo. Comprometido. É de Deus isso. Cara, no pior dos casos, aí. Juninho. Deus tá no controle. Os caras, Complicado, né? Não, mano, mas é top. É enriquecedor demais, assim. Traz uma maturidade muito boa pro casal. E eu não posso dar Realidade, spoilers. É realidade. É isso. É aqui, ó. É bom, isso mesmo. Tem que ser. Adianta muita coisa. Bom. Top. Vai, Juninho. Então, se estiver vendo aí, não vai fazer, mano. coçando a cabecinha. É, tá contando. Cara, não vai fazer, mano. Vai fazer. Algo mais. Algo mais a Tem acrescentar? alguma pergunta pra ele? A gente faz tempo que a gente É não faz verdade, isso, né? mano, Nos outros episódios. A gente tá perdendo nossa essência, Ah. não pode ser assim. Aí tem que você fazer perguntar por que Coruja 105, É, Pastor Pastor Rogério Rogério Coruja Eu já 360. Coruja 360. Eu Pastor sou Rogério, a gente ama muito telespectadora você. de vocês. É verdade. A Eu Liane assisto. É. Não, eu assisto Clickcaster. mesmo, porque eu gosto. Eu fiquei muito feliz porque vocês, né, deram a cara a tapa, essa é a verdade, né? Porque não é qualquer um, né, que tá disposto, que dedica o tempo, mas é muito necessário, né, pro nosso tempo. Eu gosto de consumir. E eu gosto de ver a realidade das pessoas, né? Assim, no podcast você fala, né, suas falhas, né? Que a gente é humano, que a gente erra, mas que a gente tá buscando, É verdade. né, a ser parecido com Jesus, né? E eu gosto, pra mim foi um privilégio, uma surpresa. Tô muito feliz de estar aqui, muito Meu feliz Deus. mesmo Da gente que tá. de estar aqui, né? É uma honra, uma alegria. E aí vocês fazem parte da minha rotina, assim, eu tô lavando roupa, passando, alguma coisa, eu tô lá com Benção. o fone. Aí, pra você que tá lavando a louça,
Aí Fica a gente a fala uns mano, né? Igual o uns Juninho. Ela tá dando uma segurada, gente. Agora o Team Haters tá mais alto. Tinha uma galera que falava, não, Juninho, continua com seus mano que é engraçado. Aí agora os haters estão sobressaindo. Então, galera, felizmente... Não é hoje que eu vou parar. Hoje... Que nem já me reclamaram daquele episódio com o Rafa lá que eu falei meia hora. Falou, gente, Juninho, segura a bola que você tá muito emocionado. Sabe? Team hater, a Madu, falando 20 minutos. Não, a Madu é meu hater. Mano, a Madu, eu acho que ela que criou o grupo dos haters. Ela é a maior hater do mundo. Então, obrigado. Mas é isso, gente. Eita, mano. Me perdoem. Isso aí, meu pronunciamento. É isso. É isso. Ó, então, Lili, a gente pede pro convidado sempre fazer uma oração pra abençoar o projeto. Amém. Então, você tá com a oportunidade. Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de vida, Deus, que o Senhor está nos dando, Senhor Deus, e essa oportunidade de comunhão, Deus, que estamos aqui, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu e o Senhor quer ter um relacionamento conosco, Senhor Jesus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por cada um que estiver ouvindo esse podcast, que o Senhor alcance a cada vida, Pai. Eu não sei a necessidade de cada um, Senhor, mas o Senhor conhece, Senhor Jesus. E o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que tem um plano na vida de cada um, ó Deus, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, que está aqui trabalhando, Senhor Jesus, Deus, através deste podcast, dedicando a sua vida, Senhor Deus, o teu tempo, Deus, para o Senhor, Pai. Que o Senhor venha recompensar, Senhor Deus, na vida deles. O Senhor conhece os sonhos, os planos, as necessidades, e eu sei que o Senhor tem algo lindo para cada um deles, ó Pai. Que o Senhor cumpra, Senhor Deus, as tuas promessas na vida deles, ó Pai, e que eu sei, Senhor Deus, que eles vão glorificar o teu nome em tudo, ó Pai. Deus, obrigado pela nossa igreja, por, Senhor Deus, apoiar, Senhor Deus, obrigado pelos nossos pastores, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Liliane, agora é o seu momento de despedida. Nessa câmera aqui, quem se quiser dar uma memória, que foi, Rafa? Vocês não falaram do Celcinho? Nossa, não, a gente vai ser cancelado. Aí vai ser cancelado pelo Celcinho e pela família dele, que é o Rafa também tá aqui. É Ele verdade, já não, foi Rafa cancelado tá pelo aí. Rafa. Patrocinador. Fala, Pivete. Quer falar? Conta pra Pivete como se fosse da primeira vez. Começa de novo. Queremos fingir que a gente não... Sinceramente, eu vou ter que me expor aqui, porque não era pra ter falado, mas nos bastidores, antes de começar, eu surpresa. soltei e ela ficou surpresa e perdemos a reação. Nesse episódio, não somente teve perguntas, mas teve um pequeno testemunho ó, que a gente abriu a caixinha lá e uma pessoa testemunhou. E a gente não combinou que seria surpresa, aí o Pivete falou. Aí ele vai falar de novo A gente tá agora. precisando se entrosar um pouco, assim. Né? Mas tá faltando oração. A comunicação aqui, né? Os caras olham por nós. Mas, ó, o Celcinho, mano, ele veio aqui, alguns episódios atrás, comentar sobre os episódios dele, né? Os momentos de Os tempestade. Deixa eu fazer um De podcast. tempestade dele. E ele deixou um comentário assim, no Instagram, na caixinha lá, de perguntas e respostas. E ele comentou: queria agradecer a ajuda dela quando passei por esse deserto. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Ficou muito feliz. Eu assisti o podcast do... É muito Celcinho impactante também, né? Pra quem quiser assistir. assistam. Só não lembramos por qual que é favor. o... Mas foi lógico, né? Quando eu fiquei sabendo, a gente, né? Tinha acabado de passar também, né? E não tem como, né? A dor é nossa, né? A gente é corpo e você sabe o que tá passando, né? E aí a gente ajudou muito, né? Em oração, que a gente podia, né? Então eu glorifico a Deus. Foi muito bom. Eu chorei ouvindo o podcast dele, né? E eu glorifiquei a Deus, porque eu falei: Deus, muito obrigado, né? A gente vê ele lá em cima, tocando, né? Adorando, é bom demais. É É verdade. muito bom. Glória a Deus. Abraço, por isso. Celcinho. Nós te amamos. Também, nós chamamos. Rafa, você ama o Celcinho? Você ama o Celcinho? Você ama o Celcinho? Eu não muito. só amo como você é tipo ele, de bigode. Esse cara é igualzinho. Pode ir, agora pode Posso dar a agradecer? despedida.
Gente, eu quero agradecer primeiro a todo mundo. Eu sei que muita gente orou por mim e talvez eu nem consegui agradecer até hoje, né? Então eu quero agradecer. Se você orou por mim, sabe de alguém que orou, por favor, compartilhe esse episódio, né? E agradece por mim, porque eu sou muito grata a Deus. Eu sei que se hoje eu tô aqui, eu sou resposta de oração, né? Eu sei que essa vitória não é minha, essa vitória é nossa, né? Muita gente orou por mim. Então, muito obrigada. Eu agradeço a Deus pela minha família. Obrigada, mãe, pai, minha irmã, Tiago, Davi, Rebeca, o Léo, em especial, o Vi que tá aqui comigo, sogro, sogra, cunhado e todo mundo. Gente, muito obrigado mesmo. Vocês são muito especiais. E mais uma vez, obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Obrigada a Mônica, obrigada a Leia, a Dona Dirce, pelos presentes, a Melissa, pela caneca. Muito obrigada, viu, gente? Memória Deus boa. abençoe. Memória boa, Agora né? boa, né? Você tá vendo? Nem eu consigo repetir. Eu acho que é travar nos meus pais, Eu ouvi um mano. glória a Deus. Cara, eu falo isso todo dia e não decorei. Não falei do Andinho? Andinho, eu não falei de você. Oi! Aí, ó. Foi ele que fez isso, hein? Andinho, vigia, hein? Ele puxou lá do bombeiro essa pergunta. Obrigada, Andinho, meu primo, gente, pra quem não sabe. O Andinho, a Bá, meu primo e irmão aí. Obrigadão. Um viu? beijo. Isso aí. Vete. Posso? Vai, suas últimas Deve. considerações, Pivete. Agradecer mais uma vez, Lili, pelo seu acesso. Também, né? Também pelo seu Seus acesso. acessos. É isso aí, mano. Mas pela sua presença, do Vinão também, que tá na retaguarda ali na intercessão. Dizer que, meu, foi uma bênção, de verdade. Deus falou Glória a muito Deus. comigo através do seu testemunho. Verdade. Eu tenho certeza que Deus vai continuar reverberando cada vez mais esse episódio para outras pessoas que realmente Amém. necessitam Amém. e que muitas vidas vão ser curadas e vão ser abençoadas. Amém. Eu Glória a creio. Deus. Então, muito obrigado pelo acesso de todos que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, comentar o que acharam também desse episódio, que é importante, né? E compartilhar. Compartilha com quem tá passando um certo período de tempestade, porque com certeza Deus vai falar muito no coração dela. E seja enfermeiro, né? Que tem- Seja um enfermeiro, caramba. Enfermeiro. É isso aí. É isso aí, Vitinho. Junino, últimas palavras. Quero agradecer, né, a todos que estão aqui, né, Rafa, Madu, Johnny que hoje que tá passando por processo aí pra pegar sua carta de motorista. Johnny, eita, tá vindo os microfoninhos. Aí, ó, foi o Johnny agora. Agradecer o Johnny também, que é da nossa equipe aí. A Carol também, que é da nossa equipe, queria agradecer também. A Liliane também, que está aqui com a gente. O Vinão, que tá com a gente ali acompanhando a retaguarda da Varoa. Agradecer também os meus fivetes, os meus irmãos. Os meus irmãos. E agradecer também os pastores por confiar na gente. É sempre bom. Lá, Ali. naquela cameirinha ali. Queria agradecer os pastores também que estão abençoando esse projeto, né? Nós estamos Apoiando. fazendo na rebeldia, né, irmãos? Irmãos. Irmãos, agora falando brincando, eu acho que é sério o negócio. Agradecer os pastores, né? Primeiramente também por estar abençoando esse podcast. Agradeço muito a confiança também. E mandar um beijo pra minha mãe aí, pra minha irmã, pra Vitória, pro meu pai. Deus abençoe aí. E os irmãos também que têm abençoado as nossas vidas aí. Os irmãos, tá vendo? Tá saindo sem querer. Glória a Mas Deus. isso. Agradecer a igreja também, né? Isso é nóis. É isso? É isso. É Então, galera, lá em cima, Madu. Boa. Galera, eu quero agradecer a todos também que oraram no período que eu fiquei internado. Quero falar pra vocês que eu tô bem, tá tudo certo. Deus abençoe e possa recompensar grandemente. Agradecer também aos nossos patrocinadores que trouxeram a vida esse As podcast. Eu agradeço demais a vida dos irmãos. E eu acho que é isso, galera. Sem mais nada a acrescentar, fiquem com Deus. Lembre-se, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai curar suas feridas e vai permitir com que você seja a cura. Então, sem mais nada a acrescentar, Fade to Black, sobe os créditos. Valeu.